Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da Full Sales System, o lugar onde você aprende sobre mentalidade, negócio, business, vendas e outros assuntos mais. Hoje, Vini, nós temos uma convidada especial, hein? Exatamente, convidada de muito destaque na área comercial também, assim como a gente, uma grande colega de profissão e vai ser um papo muito incrível. Dizem por aí que ela é a rainha das vendas. Já ouviu Opa, esse papo? já viu também? Já ouviu? Já. É a mulher braba de vendas, hein? Faixa preta. Bom, antes de eu chamar a convidada especial, você que está aqui, você ganhou de presente um diagnóstico comercial com um dos nossos executivos comerciais, onde nós iremos traçar com você um planejamento. Eu vou te provar que tem no mínimo 100 mil reais na mesa. Ou seja, você está deixando dinheiro na mesa e eu posso te provar, o meu time vai te provar. 100% gratuito, não paga nada. É só preencher o formulário que está aqui na descrição, preencher, meu time vai entrar em contato com você e vai entender o seu momento e agendar uma call com o nosso time. Já vou avisar para você que não vai ser essas calls por aí que você vê em extensão de linguiça, que não vai te entregar, né, não vai te entregar nada e no final vai te vender tudo. Então pode aplicar porque você está deixando no mínimo 100 mil reais na mesa. Deixa eu ler aqui o currículo que eu tenho que ler, Vini, porque é Perfeito, bem vamos lá. bom o currículo. Opa! Gente, começar a mandar mensagem aqui. Vini, ela é escritora do livro Venda Mais, como se a sua vida dependesse disso. E a história dela conecta muito com esse livro aqui. Ela é empresária, ela já formou, Vini, mais de 130 equipes comerciais. Legal. Ela veio do mundo corporativo e está há 5 anos de digital. Hoje ela prepara a estratégia e o comercial de grandes players do mercado como Paulo Vieira, Camila Vieira, Thiago Fint, Vitor Damasio, Samuel Pereira, Adriana Santana. Se eu ficar aqui falando, vou ficar até amanhã. Legal. Vamos para ela? Vamos lá. Com vocês, Vanessa Soares! Uau! Que recepção maravilhosa! Coisa boa. Muito bom, muito bom. Primeiro, uma honra muito grande estar aqui com Legal, vocês. legal. Honra de estar aqui com colegas, mas principalmente com amigos. Legal, coisa Muito bom, boa. obrigada pelo Deixa eu convite. começar falando assim, Vanessa, você é a nossa concorrente. Uau, será? Esse aqui não é podcast assim. Será? Interessante isso, Não, mas isso porque é tem muito gente que sabe interessante. que tem gente que pensa que a gente é inimigo, né? Ah, é? É. Tem gente que pensa que a gente não se fala porque a gente é concorrente. Tem relacionamento com concorrentes aí de... Eu digo. Grandes eu parceiros, digo, né? Eu digo porque tem gente que pode estar do outro lado pensando assim, mas, cara, ela chamou, eles chamaram a Vanessa. A Vanessa também monta estratégia, processo, times comerciais assim como eles e tal. Mas a galera não sabe que primeiro existe uma amizade, um É respeito e uma honra. É isso aí. Né, cara? Concordo com você. E algo muito interessante que você falou, Yuri, para começar aqui, porque como eu convivo muito no mercado americano, é uma das coisas que eu mais admirei no mercado americano quando eu cheguei nos Estados Unidos. Uau, legal, conta um pouquinho. Justamente, eu vejo muito assim, muitas pessoas, muitos empresários, muitos profissionais que, assim como nós, fazem exatamente a mesma coisa e são grandes parceiros de negócios. Legal. Eles caminham juntos, eles trocam figurinhas, eles se ajudam, eles estão sempre uns nos palcos dos outros, reforçando e legitimando. Por quê? O mercado é muito grande. Exato. Não tem como eu dar conta sozinho, não tem como vocês darem conta sozinho, e talvez outras pessoas estão no mercado. Então, não é somente por ser um mercado muito grande, mas é porque cada um também tem a sua linha de segmento, tem a sua forma de atuar e ter bons parceiros. Por exemplo, como vocês, quantas vezes nós trocamos figurinhas sentados em mesas e eu falo assim, caramba, isso eu não faço, eu vou começar a implementar isso. Legal, verdade, Isso faz a diferença, verdade. né? E a história de Ibiza. Ibiza sabe que virou um polo de boates? Porque as boates, em vez de concorrerem entre si, o David Guetta, por exemplo, ia numa boate X, no outro dia na Y, e elas faziam Uau, um combinado, ó. olha aí. Vai, num dia, em vez de concorrer, elas se uniram. E aí por isso que Ibiza se tornou esse polo, né? Interessante. E na indústria que eu tava também, o Van Imobiliário, de fração imobiliária, todos os incorporadores se reuniam, cara. Olha aí, que E eles trocavam, assim, abertamente o que eu tava fazendo que tava dando certo. E basicamente, às vezes, estavam concorrendo, entre aspas, na mesma praça, mas todo mundo se ajudava e todo mundo saía ganhando, né? isso. Então dá para você ter, entre aspas, um concorrente
e vocês trocarem e saber que o mercado dele é vasto demais. Principalmente o nosso, cara. Quantas empresas precisam de comercial? Todas. Todas. A não ser que você esteja começando. Quantas empresas ativas no Brasil? Mais de É. 20 milhões de Exatamente. empresas estão ativas no Brasil. Imagina. Quantos, Todas precisam de quantos comercial. advogados, contadores, médicos, pessoas que vendem para empresas, pessoas que vendem para consumidor final, todas precisam de um processo de vendas. É Correto? isso. Corretíssimo. Então, tá aí, não, nem soube. Eu comecei desse jeito pra galera baixar a frequência e entender que aqui vai ser papo de comercial. Van, cara, eu escutei. A primeira vez que eu escutei a sua história foi lá no Casamento do Vini. Sério? Eu nunca tinha parado pra ouvir a sua história. Uau. Eu sabia mais ou menos a sua história, de onde você veio e tal, mas eu não sabia com profundidade. Eu acho legal a gente começar contando, né, brevemente essa história, porque, cara, tem gente ali que olha tem gente que olha pra sua vida hoje, né? A Wanda de Porsche, seu Fábio, malandro demais. O que o Fábio fez, né? Olha isso. A Wanda de Porsche, a Wanda anda de diamante, a Wanda com um bom relógio, com uma boa bolsa, bom sapato, e aí a galera deve olhar e falar assim, ah, pra ela é mais fácil. Teve tudo na vida. Precisa. Cara, eu quero que você conte sua história pra dar um tapa na cara de quem pensa isso. Muito legal isso, porque você falando, eu lembro desde que eu cheguei em Brasília, aos 18 anos de idade, as pessoas olhavam para mim e sempre pensavam que eu tinha tudo. E é muito interessante isso, porque hoje, quando me olham, pensam muito isso, né? Que foi tudo muito fácil para mim. E quando eu cheguei em Brasília, que eu comecei a fazer os processos seletivos, participar dos processos seletivos, eu morava no sertão, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, e eu nunca tinha nem visto, Vini, um terninho, uma roupa bonita, a não ser na televisão, mas nunca tinha visto pessoalmente. Ó. E aí, quando eu cheguei em Brasília, eu comecei a fazer as entrevistas, participar das entrevistas. Meu sonho naquela época era ser uma recepcionista, literalmente, porque era o que eu tinha conseguido alcançar morando no sertão e ter tido acesso a algum tipo de informação, porque o único cursinho que chegou na cidade, enquanto eu morei lá, foi um curso de rotinas administrativas para recepcionista. Na verdade, telemarketing e tudo mais. E aí eu alcancei isso. Quando eu cheguei na cidade grande, que eu comecei a ir nessas entrevistas, eu falei, cara, eu tenho que ir com um terninho. E eu não tinha. E não tinha como comprar, né? Porque o dinheiro que eu tinha conseguido juntar para chegar em Brasília, eu tinha que pagar o aluguel e ver a possibilidade de entrar em um cursinho profissionalizante para pelo menos ter um currículo e conseguir dar vazão. Peguei um terninho emprestado com uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer, com uma amiga, que eu fiz aquela amizade naquele instante e consegui aquele terninho emprestado para ir em todas as entrevistas. Ali eu já comecei a me sentir poderosíssima no meu marketing pessoal. Para mim era muito claro, antes de eu conseguir uma oportunidade de trabalho, independente de onde fosse, o meu marketing pessoal, ele tinha que alcançar aquele lugar. E isso estava muito nítido para mim. E foi incrível porque eu concorri àquele espaço com muitas pessoas, muitas outras pessoas que talvez eram muito mais preparadas do que eu. Não passei em primeiro lugar. Fiquei em segundo lugar, mas fui a contratada. Boa, isso aí. Mas eu acredito que o marketing pessoal é muito, e muito do que as pessoas falam sobre achar que eu tenho tudo, que eu vim de um berço de ouro, talvez seja muito por isso, porque eu prezo por essa qualidade, sim, na aparência. Eu acredito que a gente trabalha com pessoas, nós somos esse cartão de visita, né? Então, independente da sua história, independente de onde você veio, das condições que você teve, você primeiro precisa se amar. Primeiro você precisa se cuidar. E, cara, eu vim realmente do sertão, né? Sim. Eu fui pro sertão aos 8 anos de idade, os meus avós são nordestinos, analfabetos, e... Qual lugar do sertão? Cara, Vini, é tão difícil explicar isso. Olha só. Tão distante. Porque a última cidade do oeste da Bahia se chama Buritirama e tem a última cidade do sul do Piauí que se chama Avelino Lopes. Para onde eu fui ficava exatamente no meio ali dessas duas cidades, que era o meio do nada, onde os meus avós moravam. Então, os meus avós conseguiram a minha guarda aos 8 anos de idade. Eu estava no orfanato, eles conseguiram a minha guarda, me tiraram do orfanato faltando 24 horas para eu ir para adoção, e eles conseguiram me levar para lá. Lá não tinha recursos financeiros, mas tinha um fator
muito importante, que era o fator amor Sim. e a educação que eles me deram. Só que como era o meio do nada, entre duas cidades, cada cidade ali tinha 2, 3 mil habitantes, eu tive que ficar indo tempos estudando nessa cidade, outro período nessa, então eu morei em 13 casas diferentes dos 8 aos 18 anos para Nossa, conseguir estudar. 13? 13 casas diferentes, Vini. Nossa, 13 nossa, casas. que 13 coisa, casas. que coisa. Porque lá no sertão é assim, lá tem um lance que é a pobreza sistêmica, cara. O que é a pobreza sistêmica? Existe a escassez mesmo do essencial. Então, por exemplo, na casa dos meus avós, faltavam coisas essenciais como água, não existia água. Então, às vezes, a gente tinha que caminhar léguas mesmo. Eu passei por isso mesmo, por questões muito desafiadoras da vida, de caminhar quilômetros e quilômetros para conseguir trazer água na cabeça. Caramba, Ou andando de mano. jegue, realidade do sertão é essa. Uau. E naquela época, principalmente, né? Então, era tudo muito escasso, muito distante. Então, quando você ia para uma casa na cidade, você é mais uma boca, literalmente. Só que eu comecei a trabalhar muito cedo, com 8 anos de idade, quando eu fui morar, se eu não me engano, foi a primeira ou segunda casa que eu fui morar na cidade. Era Acho que casa foi de a segunda. amigos, era de Era tios? de parentes, Parente. tios, amigos, familiares. Eu morei em várias casas, né? Casas de tios, realmente, casas de conhecidos dos meus avós. Foram muitas casas que eu tive que passar. Porque teve uma das casas que eu morei que tinha 3 quartos e 13 pessoas na casa. Uau, 13 nossa, pessoas na casa. nossa, Pra você ter noção, porque nossa. você tinha que estar ali para estudar, tinha que trabalhar para conseguir se manter ali, mas é mais uma boca dentro daquela casa. Trabalhar com 8 anos era no quê, Vã? Cara, eu acordava às 5 horas da manhã para fazer pão e vender esse pão na feirinha. Eu levava durante a semana para a escola ou no comércio e aos sábados eu vendia na feirinha da cidade. Nossa. Era exatamente E era isso. troca, né? Era troca. Você lembra disso, né? Era um Permuta. escambo, Escambo. permuta, né? Hoje é permuta. Eu Nossa. chegava lá na feira, entregava o pão, eles me entregavam ovo, galinha, verduras, legumes, e era uma troca. Só que alguns me entregavam dinheiro, outros compravam fiado para pagar na próxima semana, outros encomendavam. Ali eu comecei a cadernetinha, né? Carteira Ali de tu clientes. aprendeu a cobrar, né? Ali eu aprendi a E- comprar. Nossa, cara, que até pessoas que moram na comunidade do Rio não tiveram tanta dificuldade Não. assim. Não tem. Eu não consigo nem imaginar, porque o Não. que eu via de pobre A gente tinha não muito consegue mais. imaginar a realidade Eu até não. presenciar e viver a realidade. Nossa. Não É uma tem, realidade cara. muito distante da... É muito. Não tem porque, assim, lá tem essa pobreza sistêmica. Quando o Fábio chegou lá, o meu esposo, Gravamos podcast com ele. pronto. Então o pessoal já vai saber mais ou menos aí quem é, de quem que eu Sei, estou coisa muito falando. massa. O amor da minha vida. Posso fazer uma propaganda aqui Pode, dele? com O certeza. meu amor incrível, maravilhoso. Mas quando o Fábio chegou lá pela primeira vez, ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e ele perguntou assim: como você conseguiu sair daqui? É. Como você conseguiu sair daqui? Porque eu não sei, Vini, Yuri, se 1% das pessoas conseguem, entendeu, Ale? É muito difícil mesmo. Nossa, é. É um sistema de pobreza muito grande que aprisiona a mentalidade. Você falou aqui no início, né? Aqui você vai aprender sobre mentalidade de negócio, desenvolvimento pessoal e tudo mais, mas ali as pessoas não conseguem muitas vezes nem alcançar isso, Tu entende? cria, tu começa a acreditar que aquilo ali é normal. Recepcionista era o topo pra ela, né? Porque agora Era o fez sentido topo, pra mim ser o entendeu? topo, né? Era o Porque topo a escassez de daquele alimento, de água. Era a tua oportunidade da vida. Da né? vida. E- Conseguir uau. isso era algo assim muito grande pra mim, era a conquista. Por quê? Imagine que com 15 anos de idade, eu tinha 15 anos de idade e esse cursinho chegou lá na cidade. Então eu tive 3 anos para maturar isso na minha cabeça, entender um pouco mais sobre isso e sair de lá para a cidade grande em busca de vencer na vida. E como é que você decidiu ir pra Brasília, Vã? Cara, muito interessante, porque primeiro, um tio meu, ele conhecia uma família de Brasília, eram amigos, né, colegas, amigos dele, conhecia essa família, ele começou a plantar na minha cabeça muito isso, né? Era um dos meus tios mais desenvolvidos, digamos assim. E ele começou a plantar na minha cabeça que eu tinha que estudar, que eu não poderia ficar ali. E eu lembro que ele falou de 3 lugares. Ele falou Brasília, Ribeirão Preto, São Paulo e São Paulo. E por que ele falava isso? Porque na mentalidade dele era eu sair de lá e fazer uma faculdade.
dar Sim. um jeito de fazer uma faculdade, de estudar, que isso iria me salvar. Então eu tive algumas pessoas que colocaram isso na minha mente e eu gostava muito de ler. Então, como eu lia, meus avós me colocaram desde muito cedo para ler a Bíblia. Eles não eram alfabetizados, eram analfabetos. E o meu avô pedia para eu ler a Bíblia quando eu estava ali com ele na casa dele. Eu lia e ele pedia para eu explicar porque ele não tinha entendido o que eu lia. Sim, Então ali eu comecei a ser uma palestrante, né, uma treinadora. E eu via na Bíblia a jornada de Jesus indo de uma cidade para outra. Aquilo me fascinava. E o meu tio colocando na minha cabeça também que existiam outras possibilidades de Teu crescimento. tio era do sertão? Meu tio, ele nasceu em São Paulo, mas cresceu no Ele sertão. vivenciou, Ele teve algum tipo de experiência muito maior do que a que eu já havia tido. E aí ele foi pro sertão. É porque a família toda é do sertão. Então os meus tios, os pais dele só tiveram ele lá. Ele ficou um pouco de tempo. E acredito que em algum momento na juventude dele ele passou por São Paulo. Ele já tinha tido alguma vivência que eu ainda não tinha sabia tido. que o mundo era muito mais do que Muito aquilo. maior, muito maior. E aí ele ligou para esse casal de amigos para eles irem me buscar na rodoviária. E eles foram me buscar na rodoviária. Eu lembro que eu chegando em Brasília, eu vi aquele universo. Eu cheguei à noite, né? Era meia-noite, e eu vi aquele universo de luz como eu nunca tinha visto antes, assim, a dimensão que eu vi, sabe? E ali para mim eu enxerguei abundância, prosperidade, grandeza, algo que talvez a minha mente ainda não tivesse conseguido acessar. Uau. E parece ser uma coisa tão pequena, né? Mas para mim, naquele momento, era de fato a maior conquista da minha vida. Fui falar com os meus avós, que eu ia, não pedi autorização, eu não precisei chegar para eles e falar assim, eu quero ir para Brasília, eu quero sair daqui, porque eles já sabiam, eles já sentiam isso, eles já me incentivavam de alguma forma. Só cheguei e falei para eles, decidi ir para Brasília. Uma curiosidade, eles lerem a Bíblia era uma estratégia ou era pelo fato deles não saberem ler e eles queriam muito? Eu acredito que as duas, Yuri. Eram as duas situações ali. Eu acredito que eles realmente eram muito curiosos para saber o que estava na Bíblia, porque eles eram analfabetos. E dois, porque passou um missionário lá e deixou essa Bíblia lá na casa dele. Foi um grande mentor para mim, inclusive, esse missionário. Eu conversava muito com ele, porque ele sempre passava. Era estrada, e ele passava de uma cidade para outra, né? Que a nossa casa aqui estava no meio, então sempre que eu estava lá, eu via esse missionário e eu conversava muito com ele. Então, quando ele deixou essa Bíblia, eu acredito que os meus avós tinham curiosidade real para entender mais da Bíblia. E o segundo, eu acredito que era estratégia, porque eles faziam duas coisas, a Bíblia e as cartas. Ele pedia para eu ler as cartas que chegavam e responder as cartas. Foi aí que nasceu a minha paixão por escrita, por escrever. Eu amo escrever. Eu vou falar uma coisa que eu fico até chocado, porque você tem uma fala e uma educação muito boa, assim, na minha opinião. Pra quem teve escassez de muita coisa, sabe? E aí quando Essa mesma fala, eu olhei aqui porque o Fábio tá aqui. Isso, você pegou algo que o Fábio falou também lá, quando ele foi pela primeira vez no sertão, que ele falou assim, como que você consegue falar o português tão exatamente, correto? Tão correto, porque ele vê todas as pessoas ao meu redor falando errado. Muito errado, Vini. Você pegou uma chave absurda, porque era o meu convívio. Sempre. E como é que você fala bem? Você fez um curso de português depois? Então, eu acredito que eu li o livro mais difícil da minha vida muito nova. Como eu comecei a ler a Bíblia aos 8 anos, eu não lia um versículo da Bíblia. Cara, eu lia a Bíblia. Ah, sim, uau. Dos 8 aos 10 anos, eu lia a Bíblia toda. Eu lembro de eu com uns 9, 10 anos lendo Apocalipse. Uau, nossa! Realmente foi um baita treinamento. Imagine, no meio do mato. Tipo Uau. isso. Então eu acredito que o fato de eu ter conseguido ler, desvendar muitas palavras ali sozinha, sem ter muitas pessoas para ir. A Bíblia, cara, não é fácil, é complexo. É isso. Ler é fácil, interpretar. Mais difícil, né? Mas, além disso, eu lia outros livros, eu fui para a cidade, né? Então, o período escolar eu ficava na cidade, era uma cidade pequena. Pra você ter ideia, com 17 anos eu era professora na cidade, fazendo ensino médio ainda. Uau. Então, pra você ter noção do nível dos professores da cidade. Eu me tornei professora aos 17 anos na cidade, no 3º ano do ensino médio. Então, os meus professores não eram diferentes de mim. Então, mas mesmo assim,
eles já sabiam algo que eu não sabia, então eu grudava muito nos meus professores. Eu era aquela aluna mesmo, gente, que Era? sentava na primeira É cadeira, mesmo? ficava na cola de todos os professores e falava, isso eu não sei e eu preciso aprender. E que bom, sabe? Porque, infelizmente também, as pessoas que vêm de uma dificuldade financeira e elas não conseguem ultrapassar essa questão da linguagem, elas sofrem preconceito, Sofre. entende? Sofre. Então é bom que você não teve para não sofrer com isso, Sim, porque existe bastante. total, muito Ainda mais preconceito. em negócios, Eu tive muito com o sotaque, né? Hoje eu tenho o sotaque um pouco carregado ainda, nordestino, mas imagine aos 18 anos chegando em Brasília. O meu muito sotaque menos. Era. muito intenso, era Um muito. preconceito pesado. Aí eu tive muito preconceito com isso. Sim. Aos 18 anos eu tinha esse preconceito. Brasília, como eu morei primeiro em Brasília, quando eu saí do sertão, Brasília tem uma diversidade, né, de regiões, culturas, exatamente. Eu acredito que o meu sotaque acabou se misturando muito ali. Você tem um pouco sotaque, na minha opinião. Tem Muito pouco. Tem pouco, Tem né? pouquinho. Muito pouco. E te ajuda também a não sofrer o preconceito que existe, né? Exatamente. De Eu ainda mais. acredito que reduziu um pouco por conta desse convívio. Eu morei em Brasília, depois morei em Belo Horizonte, estou há 5 anos nos Estados Unidos, então eu acredito que foi adaptando um pouco. Uhum. Mas quando eu chego lá, não tem jeito. É, minha volta, né? Aí bate. Ai, Que bate, legal, cara, nossa. bate a nordestina. Mas que legal. Agora que a gente já toda a história, né? E a gente vê aqui uma pessoa, galera, a gente vê uma pessoa que foi adotada pelos avós, que não teve oportunidade, que tinha tudo para dar errado e deu certo, né? Hoje a Van é um sucesso no que ela faz, questão comercial, vendas e assim vai. E agora a gente entra no assunto que a gente entra na história. Onde que entra vendas na tua vida? Uau. Primeiro começou lá aos 8 anos, né? Mas profissionalmente, quando eu cheguei em Brasília aos 18 anos, eu comecei na Wizard, Escola de Idiomas. E ali eu comecei como recepcionista. E na recepção existia uma forma de vender, né? Que era o prospect ligava na escola ou ia até a escola para poder ter informações sobre o curso. Sim. Então, quem vendia naquela época dentro das escolas eram as recepcionistas. Então, eu atendia, imagina. Obrigada por chamar a Wizard de Ceilândia, Vanessa. Boa tarde. Uau, nossa. Caramba. Então eu comecei a vender Tá assim. afiada. Era totalmente, né? Mas assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer isso, eu tinha muito medo de pegar o telefone. E entra um ponto muito importante que de repente a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas eu lembro do pavor que eu tinha, do medo que eu tinha, da insegurança que eu tinha de pegar esse telefone. Só que quanto mais eu fazia, eu comecei a ter uma paixão muito grande. Então o telefone tocava, eu atendia. Foi assim que eu comecei a vender. Depois, as pessoas começaram a chegar na escola, eu atendia e vendia. Ali, a minha chefe, na época, era a franqueada da escola, ela começou a perceber que ela estava tendo uma conversão muito maior, porque existiam outras recepcionistas, inclusive antes de mim também, éramos em 2 ali naquele momento, por turno, mas antes de mim tinha uma outra recepcionista, e ela começou a perceber que tinha um volume de vendas muito maior. Então as pessoas ligavam, e eu lembro que nessa época a empresa estava inserindo uma estratégia que era a de não passar o preço pelo telefone. Só que a maioria das recepcionistas não aguentavam, né? Então a pessoa ligava, perguntava, passava. E ali eu comecei. O que eles ensinavam para mim, eu tinha tive um treinador incrível, Luiz Fernando Pegoraro. Meu Deus, tomara que ele escute isso, porque eu sou muito grata e honrada a ele. Eu honro muito a vida dele, porque foi o meu primeiro professor de vendas, o meu primeiro mentor de vendas. Ele ia em Brasília uma vez por mês para ministrar treinamento. Olha a facilidade, cara. Quantos podcasts as pessoas têm a oportunidade de assistir aqui com vocês? Quantos treinamentos, quantas palestras? Hoje na internet. Naquela época, imagine, Vini, um treinamento por mês. Uhum. E aí eu ia, aprendia aquilo que ele falava e seguia a cartilha, o processo. Você que gosta de processo. Pois é. Eu seguia o processo todo. Naturalmente, eu não passava o preço por telefone, conseguia levar a pessoa, convencer a pessoa a ir até lá, até a escola, e aí fechava a matrícula ali. Dali eu comecei a trabalhar muito forte a solicitação das indicações. Legal. Os referidos, né? Legal. Então, por venda, eu sempre tinha ali 1, 2, 3, 20 referidos. Então, eu comecei além de trabalhar
as pessoas que ligavam, que iam até a escola, os referidos. E dava alguma coisa em troca pra pessoa? Nada. Somente um abraço. Como é que era assim? Muito Você íntimo. fechou. Deixa antes dela falar, tem um site de venda que a gente já teve aqui no período de tempo. Manda. Primeiro, nunca passe preço onde gerar valor. Perfeito, isso aí. Segundo, Siga o processo. Aham. Era isso mesmo? Terceiro, peça É indicações. claro, solicite Peça indicação, indicação. pelo amor de Deus. Exatamente. Segue o processo e. Yuri, a gente. Depois eu te passo o relatório de indicação. Indicação é muito rentável. É muito grande. E naquela época você me contou que o pessoal modelava muito a escola vizinha. Exatamente. E aí o treinamento Eu já contei pra ele. Ah, ok. E aí você. A parte de pegar indicação, como é que. Veio muito deles, né? Tá. Muito mesmo. O que que acontece? Nem sei se eu posso falar abertamente aqui, né? Mas os dois sabem disso, dessa história, né? Mas, entendedores entenderão. Os dois sabem, né? O que que eu tô falando aqui. Tá bom. Mas o que que acontece? Não vou falar abertamente sobre isso, porque é algo mais restrito. Mas, assim, a forma de solicitar indicação era sempre depois que a pessoa concluía a matrícula dela. Imagine o processo todo. Ela concluía a matrícula da seguinte forma: preenchia a ficha de inscrição, o formulário de pagamento, pagava normalmente com cheques. Às vezes eu tinha que ir ao banco com essa pessoa, sacar os cheques, pegar o dinheiro, pegar os pagamentos. Quando ela concluía o pagamento, já era instantâneo. Ô, Yuri, além de você, primeiro, parabéns, fecha, toca sino e dá Legal. o champanhe, dá o presente para o cliente, bem-vindo, ele tá no auge, imagine, a pessoa ia fazer inglês porque queria ir para os Estados Unidos, ou uma promoção, ou queria Sim. assistir filmes em inglês, tantos motivos, né? Mas, além de você, Yuri, quem são as pessoas da sua rede de relacionamento, teu convívio, do teu trabalho, ou teus amigos, que você acredita que também precisam e merecem falar inglês fluentemente e ir para os Estados Unidos? Quem, além de você? Qual o nome dessas pessoas, Yuri? Me passa, Toma Yuri. indicação. Vai. Maria, Pedro, Maria, Miguel, Pedro, Miguel. Quem mais? Joãozinho, Quem mais? Pedrinho, Quem mais? Miguelzinho. Quem mais? O segredo tava no quem mais, entendeu? Quem mais? Só isso aqui, só o nome. Depois a gente vinha pegando, tinha uma ficha já específica para isso, ia pegando o telefone de cada uma delas e ali aquilo era ouro, porque a gente tinha meta de solicitação Legal. de indicações. Então foi assim que a vendas começou. Aí, pra mim. faz uma coisa interessante aí. Deixa eu fazer um debriefing aí. Ó, deixa eu. Horrível. Meta de solicitação de novo, tá com a De meta, não Ó, é? De Ó, indicação. achei o script perfeito. E aí, você pede o nome primeiro, aí você vai no quem mais. Quem mais. Você fica quem mais até ela parar. Ela fala assim, tá bom por aí. Mas era nisso que, de 1 a 3, o normal 5 e o extraordinário, a gente chegava em 20. Nossa, De uma pessoa. E legal. não era indicação fria, era uma indicação já quente, né? Porque a Uhum. pessoa entregou esse contato. Depois disso, a gente sempre pedia para ela entrar em contato com essas pessoas, informando que ela se matriculou na escola, na Wizard, e que a amiga dela, a assistente que atendeu ela, iria entrar em contato com a amiga, porque ela também precisa e merece. Legal. Falar Ela, inglês você fluentemente. recomendava fazer por telefone? É porque naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha, era 100%, Mas, era 100% naquela Mas olha que interessante, você pega. Faz carta. Era Olha, tipo isso. olha a psicologia eu falo que a indicação é como se fosse uma venda, né? E você venda micropasso. É uma das teorias, é um monte de coisa, né? Mas também é micropasso. E aí você pergunta, faz um script, pergunta o nome dessas pessoas. Sim. Aí você vai, no quem mais, você aumenta a lista. Aí depois você vai pegar o telefone. Sim, Né? exatamente. Isso aí era sempre assim, fazia parte do processo. Sim. O processo não era você pegar o nome e telefone, o nome e telefone, porque Atraso. isso atrasa. Então, quando a pessoa passava os nomes, era a chance de você ter mais leads ali, né, no caso prospects, para depois você pegar o contato. E ela nem sabe que tava passando indicação. Você só perguntou, quem você acha que precisa? A Maria. Isso. E quem Por mais? isso que não E quem precisa mais? entregar E nada. quem mais? Agora, é claro que a gente tinha uma, vamos dizer assim, uma qualidade
desse pós-vendas com essas pessoas, porque o atendimento, quando ela chegava na escola, era aquele atendimento maravilhoso. Sim. Então, a gente sabe que ela é uma fonte inesgotável, porque ela indicou naquele momento, mas ela poderia indicar daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 6 Legal. meses, daqui a 1 ano. Teve uma outra estratégia que foi muito incrível. Isso foi algumas coisas foram naturais minhas. E essa foi uma das estratégias que, sei lá, foram instantâneas em mim, que foi, eu ficava na recepção. Os pais levavam os filhos para a escola à tarde. Ou os pais, os tios, algum cuidador, parente, levavam os filhos e os filhos estudando a tarde inteira ali na escola, 1, 2, 3 horas de aula, e os pais sentados lendo revista, assistindo televisão. O que eu fiz? Comecei a abordá-los. E aí eu comecei a matricular 1, 2, Pais, os pais, os tios, os parentes. Quem você? estava na recepção, abria a nova turma. Então, eu comecei a abrir uma nova turma com quem já era cliente. Aí nós começamos a criar campanhas para vender para quem era cliente. Uau. Então, isso foi muito interessante também. Como é que você entrava em contato? Mas como é que você entrava em contato com a indicação? Ah, Peguei 10 indicações, aí você esperava ela, a gente chama de validar, né, que Sim, fala que você vai entrar em contato. sim. Aí você perguntava pra ela se ela entrou em contato antes ou Sim. você... Então, Vini, como a gente tinha muitas indicações, nós esperávamos a pessoa entrar em contato primeiro. E aí nós confirmávamos com até porque ela era presencial, né? Então ela estava ali naquele convívio com a gente sempre. Então normalmente levavam ali 2 encontros dela na escola até ela começar, porque tem o follow-up, né? Tá ali conversando, perguntando se já entrou em contato, se já posso entrar em contato com João, Maria e Pedro. Ah, sim. Então, ok, já pode entrar em contato. Na hora que ela dava um ok, a gente já entrava em contato Ligava. com essas pessoas. Legal. Ligava para essas pessoas. Aí A pessoa, a Mariazinha me falou, né? Oi, Vini, aqui quem fala é a Vanessa. Estou entrando em contato com você porque o Yuri me pediu para falar contigo. Legal. Ele é o nosso aluno aqui agora. E eu não sei se você já sabia desse sonho que ele tem, que é de falar inglês fluentemente. E quando ele estava se matriculando, ele pediu para eu falar com você, porque ele acredita que você também merece viver a realização desse sonho. E tinha um cupom Faz de sentido desconto? para você. Quase que isso, tinha um cupom de desconto. Indicação era 10%. Legal, cara. Eu acredito que a gente E ele te chegou a fazer presenteou. alguma coisa. E ele te Total. presenteou. Eu não lembro exatamente o percentual, mas eu sei que a gente sempre tinha algumas margens ali, mas 10% era muito padrão para indicação. Legal. Então, quem ganhava o presente era o indicado. Agora, onde que quem indicava ganhava? Na renovação, né? Porque como era um contrato de renovação, eles sempre tinham um incentivo de desconto Tu fazia na essa renovação. indicação. Fazer a pessoa renovar. Total, porque ela, total, ou ela não total. renovava, ela perdia. A nossa meta era basicamente assim, imagine que a meta, o Yuri me passou 10 indicações. Aí a cada X clientes que ele indicou que se matriculava, ele ia acumulando uma pontuação, e essa pontuação se revertia em incentivo de desconto Legal, na cara. rematrícula dele. E é muito similar das duas escolas, então É. realmente eles se... Eles Enfim, se ajudaram. então, ajudaram, vamos né? de nós aqui, Eles se né? ajudaram, é bem parecido. E olha que interessante, Ovan, no Closer, o Closer por si, ele tem o desafio de pegar a indicação por causa de cultura. Sim. E aí a gente usou tanto o case da Nippon Flash como o da Wise Up. Eu estudei muito lá o da Wise Up, né? A gente construiu scripts e a gente veio para o mercado com a seguinte questão: quando tem indicação, se bonifica o closer em 50% a mais da venda. Por quê? Porque hoje o closer, Legal. o papel do closer em si, né, Sim. na nossa visão, ele vai atender os leads que o market traz. Isso, de certa maneira, deixa ele mais... Olha, o cliente vem até mim, né? Confortável. Confortável. E aí... Pois é. O Yuri vai direto ao ponto aqui, né? E aí, cara, tem uns caras fora da curva que os caras, assim, exceções, fora da curva, Sim. e a gente trabalha para que todos sejam fora da curva, mas o cara que é fora da curva, por exemplo, um cara comercial de uma ex-cliente nossa que fez um ciclo com a gente, o cara faz 1 milhão por mês só com indicação e prospecção. Que isso, Ele fala, muito não precisa nem incrível. me mandar lead do marketing, porque me atrapalha.
Eu prefiro só Uau. pegar as minhas indicações que são mais quentes. Ou seja, ele fala, Isso. cara, lead do marketing não quero nem ver. E a questão de indicação nas empresas é só fazer cultura, de treinar a pessoa, fazer ela acreditar e sair daquele ponto comum de receber o lead. Mas aí também tem a parte da empresa se você não teve o CAC, você não teve o custo de marketing, bonifica mais, cara, treina mais. Concordo. Hoje no nosso treinamento, pelo menos a gente faz assim, nosso treinamento de closer. Um dia roleplay, outro dia análise de call, outro dia roleplay, outro dia análise de call, e um dia só indicação e review do pipeline. Porque tem que ser toda semana. Trabalhar isso aí. E o que eu falo? É que nenhuma venda. Porque as pessoas que querem pedir indicação não se pede, se pega. É isso aí. Então, o teu script era mais ou menos assim, a pessoa tava lá feliz da vida, e pô, você lembra de mais alguém que merece, qual o nome? Aí depois ela deu 10 nomes. E aí quando você fala, pô, então o telefone do João, da Maria, um por um, Sim. é muito difícil da pessoa dizer não. Mas se você fala assim, ó, a mesma coisa que você quer, mas de outra maneira. João, você pode me indicar 5 pessoas para entrar em contato? A pessoa vai falar, cara, amanhã eu te mando. Ah, vou ver aqui, depois eu te falo. Sabe como, Vini, que normalmente eles solicitam? A maioria, cara, a maioria é: ô Yuri, você teria alguns contatos aí não, para poder me passar essa indicação? Não. Aí não. Sabe? Aí no máximo consegue uma, a pessoa não entra em contato. Não entra, cara. não- Porque ele Aí tem não funciona. medo, ele tá se sentindo, sei lá, refém, porque ele sabe que ele tá pedindo, ele não tá ali pra servir, sabe? Ele não entendeu que o jogo ali é outro. Ele tá ainda na mentalidade dele que ele tá sendo um pedinte, não é um Exato. pedinte. Ele tá sendo uma solução. Imagine o que é você conseguir o contato de alguém que talvez nunca acessaria essa oportunidade. Que talvez não teria a vida dessa pessoa mudada e transformada se não houvesse essa oportunidade. Então, o cliente que está indicando está sendo um agente de transformação que ele não tem dimensão do que ele vai gerar na vida do amigo, do sócio, do parceiro, de quem for. E o closer está sendo um agente absurdamente de Exatamente. transformação. Então, se virar essa chave, tiver essa mentalidade, o jogo muda. Essa é a primeira chave. Existem 3 lá, Vamos lá. tem 3 momentos de pedir indicação. Quando o cliente não compra, Interessante. quando o cliente compra, Aham. quando ele acabou de comprar e quando ele foi transformado. O melhor momento para pegar a indicação que está mais quentinha é quando ele foi transformado. Tá? Só que a gente cria alguns mecanismos também para ajudar e estimular o cara a pegar a indicação. Uhum. Primeiro, comissão dobrada. Pro closer, né? 50% a mais, dobrado é comissionamento. Essa É prospecção. É 50%. Legal. dobra. Não, prospecção é dobrado, indicação é 50% a mais. Prospecção é dobrada. Legal. Então, se ele prospectou e trouxe, é dobrado. A gente paga 4%, o cara ganha 8%. Uau, muito bom. Se ele pega indicação, é 6%. Sim. E se ele vende para lead normal, é 4%. Né? E aí, a gente estimula. Só que a gente tem algumas sacadas lá. Primeiro, que a gente tem vários momentos de pegar indicação. Um deles Uhum. é o farm, né? Que é o... Tem reunião de checkpoint de 2 meses, então o meu farm entra, o tutor vai lá, faz checkpoint, depois o tutor sai e o farm entra e pega a indicação depois que o checkpoint acontece. Uhum. Só que a gente tem uma outra sacada também ali para pegar a indicação. É muito comum o cliente às vezes falar, pô, consegue fazer um reajuste para mim no preço? Consegue me ajudar aqui? Aham. Consigo. Mas vamos fazer o seguinte, fulano. Eu consigo se Muito você me bom. indicar. Muito bom. Se você me passar 5 indicações, é meio que o trade, o fechamento Entendeu? assim, Eu cara. consigo, mas se você me indicar 5 nomes, eu consigo dar uma flexibilizada aqui para você. Muito bom isso. Se você gravar um stories para mim, me marcar falando de mim, eu consigo fazer. Esses dias a gente comprou um stories, meu close comprou um stories de um cara de 400 mil seguidores. Uau. Vamos fazer isso aqui, tem. Você Muito grava um bom. stories divulgando a gente, falando que fechou com a gente. Eu Muito compro bom. alguma coisa dele. Sim. E aí eu ganho alguma coisa. Fala Então, de desconto. Né? Eu dou É, desconto, flexibilizo. Se você me me der entregar. indicação quente. Muito E bom. tem que mandar mensagem agora. Para a pessoa que eu vou entrar em contato. Sensacional. A indicação é que nem beijo, não se pede, se pega. O Fábio fez Pois isso. tinha que fazer isso com a Roberta também, né? Lembra disso? É, Primeiro encontro, olha aí. Mas é Exatamente. interessantíssimo, porque, cara, o cliente indicado, ele vem quentinho, É isso mesmo. pronto para comprar. Exatamente. E é semelhante, né, a
Se aquele cliente, ele comprou, ele tem outros amigos Exatamente. que querem ou precisam, porque é o ciclo de convivência. Essa que é a parada. É. Ó, teve um mês que o Farm, cara, acho que foi responsável por 400 mil de vendas. Uau, Farm, que é muito indicação. bom, Farm muito lá, bom. que tem, a gente tem uma pessoa que é o Farm. Aham. Ela é prospecção, relacionamento com base, pega indicação. E vende pra Vende pra lead base. que não Muito bom. converteu na Muito primeira bom. reunião. A gente tem 2 pessoas que fazem esse trabalho de indicação. E um é da WhatsApp. Aham. E um veio da WhatsApp. A habilidade de follow é diferente da habilidade de fechamento. Exatamente. Essa sacada de Eles vocês são eu achei diferentes. genial. Não, inclusive, eu não sei se vocês já abriram isso aqui no podcast, eu acho que vale a pena explicar Pô, pro vale pessoal, sim, porque cara. Vamos fazer um é podcast só de família. surreal. A forma como vocês conseguiram fazer isso, eu achei genial. Ah, legal, Van. Eu gostei pra caramba dessa estratégia. E esse mês, ô Yuri, meio que igualou da venda de Certo? sim, de indicação, ou seja, é mais uma linha de vendas que dá para ter, mais um profissional. Canal de vendas Exatamente. poderosíssimo. E é Exatamente. muito legal, a gente tá falando sobre isso porque eu, quando vim pro digital, que eu descobri o maravilhoso mundo do tráfego, o maravilhoso mundo do marketing digital. Eu falei, caramba, isso é muito desse jeito. Foi exatamente isso, Yuri. Foi exatamente isso. Tô rica! Por quê? Imagine que antes era assim, era prospecção na rua, fazia PAP, indicação era um canal e parceria era outra. Eram 3 canais de vendas. Aí hoje você tem o digital, que é tão poderoso, só que qual é o problema do digital? Assim como o closer ficou preguiçoso, né, o vendedor dentro do digital, o mercado, isso eu diria que é culpa do mercado, porque o mercado, quando ele iniciou no Brasil, ele começou fazendo o quê? Vendendo para 1% da lista, né? Então, vinha lá 1.000 leads para fazer quantas vendas? 10 vendas. Vinham lá 10.000 leads para fazer quantas vendas, né? 100 vendas. E aí isso foi ficando como se fosse o normal, o natural, é assim mesmo. Só que aí a grande sacada é justamente essa, é inserir. Imagine quantos canais de vendas podem ser inseridos dentro de uma estrutura do digital. E o processo de indicação é um poderosíssimo, total. A mais que soma. A mais que soma. E o mais legal é que normalmente quem é que vai indicar? Talvez quem tenha vindo do tráfego. Imagino que veio alguém do tráfego, que é o público, o perfil de cliente ideal, o perfil de cliente dos sonhos, e essa pessoa tem outros. Já quiseram, tá lindo. Ai, meu Deus. Exatamente. Eu vi uma grande empresa aí, que ela fez 58 milhões no mês. E aí, quem é grande, eu olho tudo. E eu vi que eles estão colocando muito essa parte de indicação a ponto de o closer já não ganha comissão. O closer deles não ganha comissão. Só ganha comissão caso a venda seja de indicação. A esse nível. Claro, ganha um fixo legal, Sim, tem meta para bater, sim. não ganha comissão, mas de indicação ganha comissão. Interessante. Por quê? Porque a empresa, ele falou, olha, porque nessa venda aqui eu não tenho CAC. E é isso. E o mercado, né? Os closers, a gente já, a partir do mês passado, a gente ficou batendo muito neles, falando o seguinte: antes era luxo, agora é necessidade. Você tem que pegar a indicação. É verdade. Imagina você naquela época se você não Muito pegasse a bom. indicação. É exato. Não ia vender nada. Porque a não gente ia. veio, não ia. isso, se tu parar pra ver, dos últimos 3 meses aí, é um desafio. Que quem não tem Sim, estratégia comercial, exatamente. pegou eleições, Verdade. dinheiro no tráfego a rodo, preço do lead absurdo, depois toma-lhe Black Friday Exatamente. e toma-lhe depois, agora, final de ano. É. Né? Então, Imagine, inclusive, acho que novembro foi nosso recorde. Né? Trimestre. Se duvidar, foi o nosso recorde. Nosso recorde. Em novembro a gente fez 1,5. Uau, Milhão. parabéns. Recorde. Muito bom. No mês de Black Friday. Imagina. Mas por quê? Cara, estratégia comercial. Cara, nada. Totalmente alinhado. Tem uma frase na você que a gente fala muito que o Vini criou, não sei se ele pegou em algum lugar. Nada é mais lucrativo do que um a um escalado. Não, essa é minha. Todos eu copiei a não ser essa. Por exemplo, o Yuri adora falar uma minha, Van, que é o problema solução. Cara, não é minha, é do Pablo Marçal. Mas eu uso e falo, mano. Aí ele, uma frase que meu sócio criou, cara.
falei que eu escutei. Escutou? Escutou, não, é verdade, é Não, mas verdade. essa aqui é sua, tem que falar de novo. Fala aí de novo, vai. Nada é mais lucrativo do que uma unha escalada. Pois é, bom. porque Aí vem o Sensacional. gosta de falar, nada é mais lucrativo do que one on one escalado. É, one on one, Igual claro. Não fala não. Pois é. O Vini é quase um americano, fala aí, ó. Não, me perguntavam, sabia? Você é americano? Me perguntava, principalmente quando eu trabalhava nas Olimpíadas, eu falava inglês o tempo todo. E aí eu pego o sotaque, só que nem você, pego o sotaque de onde eu tô. E aí o pessoal acha que eu sou americano, já não sou muito moreno, né? Já parece. Pois é. Agora, ó, voltando pra... depois de lá, quando você começou como recepcionista, você foi vendedora, aí de vendedora você foi subindo rápido, né? Você contou pra gente, mas como é que foi essa sua escalada rápida Muito legal. na gestão desse? 3 meses recepcionista, depois, em 9 meses me tornei, 3 meses depois me tornei assessora comercial, que aí era vendas mesmo, vendedora de PAP, indicação 100% focado na venda. Então não estava mais somente na recepção. Então, ali eu já fazia a venda ativa, porque na recepção era basicamente a venda receptiva e indicações, né? Depois, Sim. quando eu fui vender mesmo, eu já fazia um processo todo de PAP, um processo de vendas mais ativo mesmo. E aí, depois desse período de 9 meses, fui promovida para gerente comercial. Imagine, aos 19 anos, recém-chegada do sertão, sem fazer nem ideia do que era gerente comercial. Fui a primeira gerente comercial daquela operação, inclusive. Legal. Nunca tinha tido vendedor na operação e nunca tinha tido gerente comercial na operação. E ali eu comecei a estruturar a minha primeira equipe, fui estruturando, crescendo. Aos 22 anos de idade eu me tornei franqueada. Na época eu me tornei a franqueada mais jovem da rede, tinha 22 anos na época. Foi interessante porque, como que isso se formou? Eu acredito que pode ficar como um ensinamento para algumas pessoas, que às vezes o Fábio fala muito, é uma frase que não é dele, mas ele fala muito, é do JB Carvalho, um dos nossos mentores, que é: eu vi o meu futuro, gostei do que vi e é para lá que eu vou. Ok. E aí eu lembro que quando eu era recepcionista, eu conseguia me visualizar no próximo passo. Fui promovida para ele. Quando eu era assessora comercial, me via comandando outras pessoas, liderando outras pessoas, formando outras pessoas. Fui promovido para ele. Mas é incrível que quando eu me tornei gerente comercial, o que os alunos mais me perguntavam era: tia, a senhora é dona da escola? Os alunos adolescentes, ou as crianças, né? Tinham adultos também. Mas era a pergunta que eu mais escutava. E ali nasceu o desejo de ser dona, de ser franqueada, Bom, de ser empresária. legal. E foi para esse lugar que eu fui buscar. Legal. E aí me tornei franqueada aos 22 anos. Calma aí. Ah, Como é que... Chegou quantos anos lá? com 18. 4 anos depois. 18. 4 anos. Como diz no Rio de Janeiro, chegou com 18 anos lá. Vindo do sertão. Com 18 anos, sem um pau pra dar no gato. É isso aí mesmo. Sem um tostão no bolso. Foi isso aí. Né? Tendo que... como é que é? Pagar o almoço... Para vender a janta. Pra vender a janta. Vendi o almoço Pra para comprar pagar a uma janta. janta. Era isso O mesmo. almoço pra pagar a janta. E 4 anos depois, cara, tu se torna franqueada, dona de franquia, que para Naquela época da maior rede de ensino de idiomas do mundo. Quanto? Nossa, na época, para você se tornar uma franqueada, era um investimento médio entre 300 a 500 mil reais, dependendo do local. Quando a gente fala de você comprar a marca, a franquia, e estruturar a escola, montar a operação. Você tinha que montar a operação, você tinha que ter o nome, a marca, e você tinha que ter a estrutura da franquia. O que acontece? 300 a 500 milhões. De 300 a 500 mil. mil. A 500 mil. Cara, Mas- se você tá aí desmotivado, entristecido, pensando em desistir, toma vergonha na tua cara. porque Agora! Depois dessa... Mas sabe o que é Cara, interessante? não tem o que falar. Cara, tem Yuri, eu acho que você não sabe dessa, mas tem um documentário meu. E nesse documentário, eu fui até a casa do seu Carlos Wizard. Manda esse link pra Vou mim. mandar. Ti. Vou mandar. Pedi pro meu time colocar na descrição do documentário. Acho Tá, legal. Vai ser legal porque lá tem uma fala do seu Carlos Wizard. Foi muito forte. Isso foi em 2022 que eu fui gravar na casa dele. E
Eu fui lá em forma de honra, inclusive honrar, porque ele não sabia. Ele sabe quantas pessoas. Eu não sei se vocês têm noção das vidas que vocês impactam, já impactaram e vão continuar impactando. Só que eu tinha que falar para ele, porque ele já me conhecia, ele já tinha lido a minha história para muitas pessoas e eu tinha trabalhado com ele. Mas eu acho que ele não tinha noção de quando eu comecei a trabalhar na empresa dele, que eu fui contratada, eu tinha R$ 4 somente, R$ 2 para pagar o ônibus de ida e R$ 2 para pagar o ônibus de volta, quando eu fui para a entrevista. Caramba. E foi algo que eu não contei para vocês, porque quando eu fui participar daquele processo seletivo que eu peguei o terninho e eu fui lá na Wizard, tinham 20 outras pessoas participando daquele processo seletivo, eu fiquei em segundo lugar, não fui em primeiro lugar, mas eu tinha convicção de que lá era o meu lugar, porque eu já tinha sonhado. Se eu tinha sonhado, ponto, fim, lá ia ser o meu lugar. Eu não tinha outra escolha, até porque eu só tinha R$ 2 para voltar para casa. E não voltei para casa. Eu cheguei para a dona, a Ellen, uma grande amiga minha até hoje, falei assim, Ellen, eu sei que eu não passei em primeiro lugar, eu não fui a melhor, eu não tenho o conhecimento que você está buscando para sua empresa, mas se você me contratar, você não vai se arrepender. Me contrate. Ela, Vanessa, eu tenho que falar com a minha sócia. Então eu não fui para casa, eu não peguei, eu não comi a minha semente. Eu tinha R$ 2 que era a minha semente. Eu fui para o centro da cidade, fiquei esperando lá enquanto isso, e eu falei, você vai me ligar, eu tenho certeza, essa oportunidade é minha. Só que eu acredito que não foi a minha competência, o meu conhecimento que me fez ela ligar ali 2, 3 horas depois. Foi a minha decisão, porque eu falei para ela que aquela oportunidade era minha. Então, eu acredito que eu falei com tanta determinação, 2, 3 horas depois ela me ligou. Uau. Até porque tu não tinha opção, né? Eu não tinha, a minha única opção era aquela. Nossa, E eu deixei você claro criou- para ela. Que Só a minha tinha uma opção era vaga, aquela. então. Não Só tinha tinha duas. uma Nossa. vaga, só Cara, tinha que uma legal. vaga, 20 outras meninas, aparentemente muito mais competentes do que eu. Eu sei que eu não era mais O que competente. seria da sua vida se você não tivesse conseguido essa vaga? Eu teria ficado lá dia e noite até conseguir. Uau! Não tinha outra escolha. Massa. não tinha. eu Não existia esse cenário. Não tinha, não tinha outra opção. É a melhor opção. É a Não tem melhor opção, é a opção, melhor opção. muito boa essa, muito boa essa. E ali ela me contratou, eu fui lá, aí eu falo que foi o meu primeiro patrimônio quando eu cheguei em Brasília, porque eu cheguei lá, não sei se vocês já viram isso e tal, mas eu ganhei uma cartela enorme de vale transporte, Vini. Pensa na felicidade da pessoa. Você Uau. lembra disso? Não tinha uns bilhetinhos? Já. Sim, roubava sim. o transporte Meu metido. Deus do céu. Vendia, provavelmente. Roubava para vender. Claro, para vender. Cartelinha vai dar bom. Roubava, eu ia lá, pegava E vendia. assim, que ia lá e vendia na barra que tinha lá, que eles compravam vale transporte. Olha aí, Já era fui exatamente criminoso, cara. isso. Você já foi Nossa, cara. criminoso, né? Caramba, olha Já aí, fui. ó. Tua tia, ó. Você vê esse podcast aí, ó. Vai cobrar. E pode cobrar com juros. Vai te pagar com juros, você pode ter certeza. Eu acho que ela não sabe disso. Muito bom. Cara, Perdão, tá? perdão. Não, que perdão que vai pagar com juros. Vai pagar. Ai, demais, viu? Mas foi incrível ali. A minha opção era aquela. Como eu tinha aquela opção, eu fui. E aí, respondendo a tua pergunta, eu contei isso para contextualizar, porque quando eu fui lá no Seu Carlos, ele fala, né? Como que uma pessoa saiu do sertão do Piauí com R$ 2 e conseguiu chegar onde chegou. Então foi muito porque a minha cabeça ela estava para multiplicação. Ela estava voltada para multiplicação. Então você falar assim, você tinha aos 22 anos esse dinheiro? Eu não tinha. Era como se fosse aos 18 anos, mas eu só tinha a opção. Cara, aí eu ouvi essa do Joel J. Se você viu, não tem como desver. Então, eu vi, quando eu lembro a primeira vez que aquela criança perguntou, tia, você é a dona da escola? Naquele momento parece que foi assim, plim! Meu Deus, eu posso ser a dona da escola. Não a dona dessa escola, mas eu posso ser dona de uma escola. Legal. E eu comecei a falar para minha chefe, eu comecei a buscar formas de juntar dinheiro. A minha chefe, ela foi uma bênção na minha vida, foi uma luz, ela me incentivou muito. Então, ela fez um acordo comigo, então fui pegando dinheiro de acordo, comissão, tudo que eu tinha de recurso, consegui encontrar parceiros e sócios para entrarem na loucura comigo e consegui negociar o investimento. Então, até hoje, eu penso que o valor que eu paguei na franquia foi um milagre, cara. Eu tenho certeza que eles devem ter falado assim, nós vamos investir nela. Porque deve ter sido, assim, 10% do valor que era para comprar a franquia. Então, eu fui para negociar e, de repente, a franquia Era sua. era minha.
Qual? Literalmente era minha. E aí, depois a gente ganhou um período, um tempo, como é que fala isso, né? Eu sei qual é essa carência. Carência. Aham. Uma carência para poder construir a escola. Então, nesse período, foi muito interessante, porque a primeira escola é muito legal essa história, porque a primeira escola, parte do dinheiro que foi construído, o prédio, a reforma da escola, Imagina. foi de matrícula. Então, as pessoas iam na cidade, lá da cidade, a gente ia PAP indicação, matriculava, elas davam o dinheiro da matrícula à vista e os cheques elas davam com a carência. Então, a gente estava prevendo iniciar a escola num período de 3 meses, então ela só começaria a pagar daqui a 4 meses, mas a matrícula era à vista, então dava os cheques para frente. Então, com o dinheiro dos cheques, da matrícula, a gente começou a fazer reforma. Foi esse recurso, aí recurso de FGTS na época, eu fui juntando tudo possível. Eram quantos vendedores nessa época? Nessa época, eu e mais um. Era o sócio? Não era sócio. Não? Mas os sócios que vieram era mais da parte pedagógica. Tá. Eram 2 amigas minhas, que elas eram uma professora e outra coordenadora pedagógica. Mas depois, eu estou tentando puxar aqui, mas eu acho que depois vieram mais uns 2 ou 3 vendedores, se eu não me engano. Naquele iniciozinho, eu e mais uma pessoa vendendo, eu era vendedora mesmo, então eu ia nos lugares, ia no comércio, fechava matrículas nas escolas, fechava parceria nas escolas, eu estava no campo de batalha total, estava na linha de frente total, vendendo sem parar. Vendendo manhã, tarde, noite, final de semana. Inclusive, uma das minhas melhores amigas da minha vida foi uma das minhas primeiras alunas de lá. Uma grande amiga minha. Hoje minha e do Fábio, né, do meu esposo. Legal. Uma grande amiga e foi minha cliente. Legal. Você chegou a montar quantas escolas? Montar diretamente minha, 2. Eu cheguei a comprar 3 franquias. Uma eu não montei porque uma eu já comprei quase sabendo que eu não iria montar, porque eu comprei como investimento. Que era um lugar que estava em ascensão, era Alphaville de Brasília, né? Sim. Que estava em ascensão e na época ainda estavam vendendo os terrenos. Então eu comprei o espaço porque eu tinha esse período de carência muito longo, que não tinha como abrir. Mas tinha como você comprar a marca e como investimento. Mas 2 foram minhas que eu abri. Curioso isso, porque, vamos lá. Para ter isso, tem que ter uma visão de investimento. Tem que ter ser. um pensamento de investimento. Uhum. Cara, não ensinaram isso no sertão. Não. Onde que tu pegou isso que você teve Boa. estado? Foi feeling? Foi Cara, sentir? muito legal tua pergunta, Yuri. Muito legal, cara. Eu acredito que uma das coisas que me libertou na vida foi a leitura. E nessa época, eu muito cedo, eu comecei a ler bons livros também. Então eu li Pai Rico, Pai Pobre muito novinha. Eu li Os Segredos da Mente Milionária muito novinha. Cara, e na época eu não tinha dinheiro. Foi muito legal a tua pergunta, porque na época eu não tinha dinheiro para comprar livro. No comecinho mesmo, com 18 anos. O que eu fazia? No meu horário de almoço, eu ia para uma livraria. Dentro da livraria, eu ficava lá cerca de 1 hora, lendo os livros da livraria. Não tinha como comprar. Eu acho que eles gostaram muito de mim, porque eu ficava lendo os livros da livraria e não comprava. De vez em quando eu conseguia comprar um ou outro. Mas a leitura, eu acredito que começou a imputar em mim. E não sei se eu falei para vocês que nessa época não tinha como fazer os cursos e treinamentos, mas tinha uma empresa em Brasília, a N Produções, que ela fazia eventos uma vez por mês em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Era longe de onde eu morava em Itaguatinga, era muito longe. Mas eu pegava ônibus todos os meses, uma vez por mês, para ir para essas palestras. E essas palestras, imagine, 4 anos, todos os meses indo para palestras, praticamente todos os dias indo para a livraria para poder ler. E depois comecei a fazer cursos, estudar, buscar algumas outras formas. E estar em um meio, tinha o meu mentor, o Pegoraro, que eu lembro dele um momento falando assim pra mim: Vanessa, olha isso, que doido, lembrei disso agora. É normal pra mim, todos os anos eu vou com a minha esposa pra Orlando pra fazer compras e pra Disney. Então ele já colocava na minha cabeça, sabe? Então essa parte da riqueza, essa parte da conquista, da abundância, da prosperidade,
vinha muito disso, de pessoas. Eu fui rodeada de pessoas muito boas. Acho que fui abençoada por pessoas muito boas. Legal. As leituras, os livros, o sonho, o desejo ardente mesmo. E a minha maior motivação, que era mudar a vida dos meus avós. Meus avós foram os meus pais. Eles moravam no meio do nada. Eu tinha a missão de tirar os meus avós da roça. No meu caso, construir uma roça para eles na cidade, porque eles amam a roça. Então, construir uma casa na cidade. Eu tinha muitos motivos. Que era o maior era esse, sabe? Qual- De vencer Bom. a miséria, vencer Sim. a pobreza, de tirar a minha família Pra ver dali quando também. alguém quer, ninguém para, né? Porque você teve várias coisas que você, por querer demais, conseguiu. Como aquela vaga, como as vendas, que dependiam só de você, a escola, É. né? Até a pessoa deixar você na livraria pra você estudar, o pessoal se compadecer com a sua força de vontade. Eu acredito muito Qual nisso. foi o livro, assim, mais importante que você leu, que você fala assim, esse aqui, cara, Muito doido, cara. O pessoal não vai querer ler, porque é um livro de 600 páginas e eu já li ele 4 vezes. E ali era muito doido, porque além de ler, eu consegui entrar em um grupo de estudo desse livro. Desperte Seu Gigante Interior, do Tony Robbins. assim, Ok. Quando o Tony, ali mudou muito a minha vida, porque eu acredito que eu comecei a acessar um nível de riqueza que eu não conseguia viver naquele momento, mas eu conseguia imaginar. E eu lembro do Tony falando da primeira grande palestra dele, que ele estava chegando pela primeira vez de helicóptero no local dessa palestra, e de repente tinha um trânsito enorme, 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 perto do local do evento, e ele falou assim, pro amigo ou pro piloto, não me recordo, mas ele falou assim, cara, as pessoas não vão conseguir chegar na minha palestra. Imagine, ele estava arrasado, ele, meu Deus, olha o trânsito, as pessoas não vão conseguir chegar na minha palestra, não vão conseguir chegar na minha palestra. Ele pousou, quando ele chegou lá, as pessoas falaram para ele que as pessoas que estavam no trânsito estavam indo para a palestra dele. Foi uma palestra, se eu não me engano, com 15 mil pessoas. E aí eu Uau. comecei a ver o helicóptero, comecei a ver o cara nos Caraca. palcos nesse nível. E aquele livro, Yuri, ele foi me enchendo, assim, sabe? E eu realmente comecei a despertar isso que tinha dentro de mim. É como se existisse dentro de mim isso, essa vontade. Porque com 6 anos no orfanato, eu fechava os meus olhos e eu vi uma multidão na minha frente. Mas eu não tinha dimensão. Eu não tinha dimensão do que era isso. Eu não sabia. Uau. Eu vou palestrar, o que eu vou fazer? Eu não sabia. Mas eu conseguia ver. E aí, quando eu fui alimentando a minha mente com leituras, e esse livro, claro, além da Bíblia, que para mim é o número 1, mas esse para mim, em termos de princípios, de me deixar, ele me deixa em movimento. Legal. Se eu leio poucas páginas dele, ele consegue me deixar em movimento. Legal. É como se fosse um livro de cabeceira para mim. Legal, que legal. E fora esse, fora a Bíblia, quais outros, sei lá, mais 3 você acha que... Com certeza, eu falo. A Bíblia de Vendas. Bíblia de Absurdo Vendas? para mim no começo. Sim, é religião, isso aí. É Bíblia. É Bíblia, né? A Bíblia, A de Bíblia de Gigante Vendas. Interior, a Bíblia de Vendas, com Sim. certeza, porque a Bíblia de Vendas, ele me deu uma base técnica naquela fase da minha vida, e foi muito doido, porque eu li o livro, e de repente, ano passado, ou foi esse ano, estamos em 2024 ainda, né? Sim. 2024, não sei quando esse podcast vai ao ar, mas ainda estamos gravando ele em dezembro de 2024, né? Sim. Mas esse ano, não me recordo o mês, estava participando de um challenge do Russell, que ele fez baseado em um dos livros do Napoleão Hill, e um dos palestrantes do challenge, quem era? O escritor A Bíblia de Vendas. Jeff Guito. Jeff Guito. Só que eu nunca tinha assistido uma palestra dele assim, no Zoom. Eu tava aqui no Zoom com ele. Aquilo para mim foi muito forte, porque eu li não somente esse livro ali, eu tinha acho que uns 19 anos quando eu li a Bíblia de Vendas pela primeira vez, o meu é 100% marcado daquela época ainda, mas eu comecei a ler vários outros livros dele. Então eu tinha o livro vermelho de vendas, amarelo, azul, preto, roxo de vendas, tudo de vendas. Esses livros eu acho que são essenciais. E é claro, venda mais como se a sua vida dependesse disso. Oh, de quem? De quem? Ó, meu Tá top certo. 3 de vendas. Meu top 3 de vendas. Segredo do Lobo. Receita Previsível. Receita previsível, muito Meu bom. top Tá, então vai Muito meu, bom. né? Vai. Primeiro, como fazer amigos e influenciar pessoas. Depois,
Bíblia de Vendas também. E o terceiro é do Jeb Blount, Objeções. Muito bom. Olha aí, a galera que está assistindo isso aqui já tem A gente livros deu quatro programados. bem diferentes, né? É. Só a Bíblia de Vendas Que se repetiu. Sim, Mas exatamente. imagine, já dá para programar aí o início do ano. Com certeza. Né? Com certeza. São livros clássicos e... Por que eu falo do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Que pra mim, na minha teoria de vendas, é uma coisa que influencia demais, cara. Várias vezes você meio que tornou amiga da cliente, né? Você falou isso algumas vezes. E a pessoa gostar de você, até no teu speech você faz sorrindo, porque o sorriso, ele é como se fosse um gatilho mental. E é muito importante você se conectar com a pessoa. É isso Rapport, conexão, sorriso, e isso faz mais diferença até do que a técnica que está escrita lá para você fazer como falar, né? Eu acho que Isso por isso mesmo. que eu coloquei em primeiro. Ivan, depois de você criou as escolas, eu sei que acho que você vendeu as escolas, e depois você foi para uma outra carreira de vendas, que a gente vai chegar também até no final da tua história. Não no final, mas no atual, né? E aí você foi para a área de seguro, né? Totalmente diferente. Que é uma área né? também que precisa de muita venda. Sim. E como é que foi essa carreira aí depois Muito dessa interessante. transição? Ali também foi uma decisão muito forte. Eu já estava decidida que queria mudar de mercado e essa decisão, eu acho que ela estava no meu subconsciente desde os 18 anos, porque uma das primeiras palestras que eu fui, quando cheguei em Brasília, eu escutei um palestrante falando, se você quer ser especialista em algo, você precisa trabalhar nessa área por 10 anos ou estudar durante esse mesmo período, né? Então, eu decidi fazer as duas coisas. 10.000 horas, na verdade. Estudar 10.000 horas ou trabalhar por 10 anos. E eu decidi fazer as duas coisas. E aí, quando eu estava chegando ali numa certa fase na Wizard, eu estava muito incomodada porque eu comecei a sentir que eu estava travando. Ou eu abriria mais escolas, cresceria mais escolas minhas, ou eu iria para a matriz, eu teria que ter um próximo passo porque eu não queria somente aquilo. Ali estava ainda, não era o que eu queria. Em termos de conquista mesmo, naquela fase da minha vida, com 25 anos de idade. E aí, chegou essa oportunidade no mercado de seguros, e quando eu fui participar desse processo seletivo, eu visualizei que seria um grande desafio. Primeiro, por ser um mercado completamente novo, imagina, seguros, previdência, um mercado completamente diferente do mercado educacional, mercado financeiro, e também porque tinha alguns desafios, né? A gente que trabalha com vendas, ama vendas, também ama desafios, bons desafios. E lá tinha um desafio muito grande, que era um prêmio, que é considerado o maior prêmio do mercado de seguros, que é o Galo de Ouro, e esse prêmio já existia há 39 anos. A empresa já existia há 179 anos quando eu entrei, quarto CNPJ do país, e a campanha existia há 39 anos. Sim. Mais tempo de existência do que eu, de idade na época. Sim. Muito doido, né? A pessoa que tinha conquistado esse prêmio, em primeiro lugar, na minha categoria que eu estava entrando, era gerente comercial, tinha 5 anos de empresa. O segundo, no ano que eu conquistei, tinha 12 anos de empresa. Só que no meu processo seletivo, eu já estava visualizando essa campanha. Logo depois que eu entrei, eu fui para o evento de premiação das pessoas que haviam ganhado no ano anterior, e eu falei para minha chefe, eu vou subir nesse palco, eu vou receber esse prêmio, eu vou conquistar essa premiação. E aí, muitas pessoas me chamaram de doidas, justamente por isso que eu acabei de falar. Como? A pessoa ganhou no ano passado, tem 5 anos de empresa, todos tinham 15, 20 corretores na equipe, quantos corretores você tem? Zero. Zero, eu não tinha nenhum corretor. Eu tinha que, imagine, recrutar, selecionar, treinar, fazer o cara passar na prova, na SUSEP, para tirar a SUSEP, 3 meses de estudo, tinha que tirar 70%. Não era essa moleza do cara vir aqui estudar, aqui, desenvolver a técnica e começar a vender. Sim. 3 meses de estudo para poder passar na prova. Eu tinha que montar a equipe. Então, eu montei a operação, girando o pratinho da meta, que tinha que bater todos os meses, em 6 meses. 6 meses depois, a campanha começou.
entrei na campanha, em 6 meses eu ganhei o prêmio. Uau. 260 gerentes comerciais concorrendo o prêmio e 4.000 corretores no Brasil inteiro que fazia parte desse ecossistema. Então, imagine quantas pessoas ali. Mas por quê que era uma decisão também minha desde trás? Porque quando eu ouvi isso, eu falei, então se eu vou concluir 10 anos de carreira para eu poder transbordar, multiplicar, ser uma treinadora de vendas, ajudar outras pessoas também a seguir a minha carreira, a seguir a profissão que eu escolhi, eu preciso chancelar. E a chancela era um prêmio. Sim. Entendeu? Uau, Um prêmio, a chancela era um prêmio. Eu precisava de um carimbo. Era como se fosse um passaporte para mim, naquele momento. Legal. Então, eu dormia, e aí eu dormia recitando a filosofia do sucesso Napoleão Hill, Caramba. acordava recitando a filosofia do sucesso Napoleão Hill. Uau. Se você pensa que é Uau. um derrotado, você será um derrotado. Se não pensar, quero intensamente, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. E eu dormia falando aquilo. Eu falei, eu vou conseguir, não importa quem vai dizer para mim que é impossível. Eu vou conseguir e busquei meios de conseguir. Que legal, cara. Uma Legal. coisa que eu percebo muito forte na sua história, que é uma habilidade de grandes pessoas na vida, é escutar. Legal. Né? Poucas pessoas escutam, né? Mas, cara, o quanto que você estava atenta para escutar tudo que falavam para Uau. você. É Né? Em verdade. vários momentos foi uma escuta. É Né? verdade. Quando a pessoa fala de Orlando, você escutou. Quando o Verdade. missionário falava, você escutou. Quando o seu avô, quando o seu tio falou, você escutou. Quando a Ellen falou, você Interessante. escutou. Então você estava sempre atenta para escutar o que as pessoas falavam. E essa Interessante. escutativa fez muitas vezes você tomar decisões importantes para o seu futuro. Verdade. Então Verdade. estava sempre atento e estava na humildade, porque muitas pessoas não têm humildade para escutar. Faz E aí sentido o que você nessa tá falando. que dá ruim. Eu queria perguntar, Ava, como é que foi esse dia a dia para esse um ano? O que você fez de Legal. estratégico? Eu sei que começou a realização internamente Sim, e ela claro. ela virou externamente, mas eu queria essa leitura externa do como é que Muito você legal. fez esse É muito feito. interessante. Quando eu ganhei o prêmio, um dos reconhecimentos era subir no palco, tendo a história contada pelo Tadeu Schmidt, né? E eu lembro dele falando assim, ela virava noites adentro, madrugadas adentro, desenhando estratégia. Então, não adianta você sonhar e querer intensamente, mas realmente não parar para desenhar uma estratégia, para traçar o plano de ação. Então, eu fiz muito isso. Para mim, o cálculo era simples. As equipes que estavam concorrendo ali tinham 15, 20, 30 pessoas, 50 pessoas na equipe. E eu realmente tinha 0, então eu tracei a minha estratégia. Quantas pessoas eu vou colocar na equipe? Para mim não era sobre quantidade, era sobre a qualidade dessas pessoas. E aí eu segui o maior estrategista de multiplicação de resultado do mundo, que para mim é Jesus. Sim. Os 12, eu quero os 12. Eu ainda coloquei 13, mas eu tinha visão. Você é um pouquinho diferente. Passou só um a mais, né? Mas tudo bem. Não, mas tudo bem que depois de Judas veio mais um, então tá tudo certo. Né? 13. Mas foi muito interessante porque eu tracei primeiro a quantidade de pessoas que eu precisava ou que eram necessárias, suficientes para conseguir aquele objetivo. Depois, onde e como que eu vou encontrar essas pessoas, porque eu tinha que recrutar essas pessoas, eu tinha que selecionar essas pessoas e eu tinha que treinar essas pessoas. Então eu deixei... Não podia errar. Eu tinha que ser muito assertiva. Então a minha taxa de assertividade no processo seletivo foi muito grande, porque você falou algo que me chamou muita atenção, de escutar, porque eu nunca tinha reparado nisso. Só que faz sentido o que você falou, porque eu comecei a ficar muito atenta também às pessoas que estavam ao meu redor e que eu poderia recrutar. Teve uma que me marcou muito, era a minha vizinha do apartamento da frente, que eu fui lá, se eu não me engano, pedi açúcar, alguma coisa para ela, comecei a conversar com ela, fiz network com ela, descobri que ela era uma esposa de militar, e como esposa de militar ela tinha viajado o Brasil inteiro, só que nunca tinha conseguido se estabelecer em uma profissão. E o que eu vendi? Uma profissão.
Eu vendi um sonho da pessoa ser corretor, ter uma carteira, ser um vendedor naquela área, ser um especialista naquela área. E aí, só que ela era sorridente, ela era alegre, ela era bonita. E a profissão que ela exercia era professora de reforço. Eu falei assim, gente, uma mulher maravilhosa, poderosa, consigo ensinar ela a ser uma corretora. Vendi o sonho para ela. Cara, é incrível. Essa mulher faz hoje de 2 a 3 viagens internacionais por ano. Imagina. Mas eu tirei uma pessoa de dentro de casa, que era professora dentro de casa, e formei. E até hoje ela sempre me manda mensagem agradecendo, porque foi muito incrível. A vida dela mudou radicalmente, radicalmente. De simplesmente esposa de militar para uma corretora rica. Eu não vou dizer milionária, porque eu não sei se ela já se tornou milionária, mas muito rica, muito bem sucedida. Mas rica quanto? Diz aí um quanto que você acha que deve. Chuta aí que essa amiga deve estar fazendo. Pelo menos ela deve estar fazendo 30 mil só de carteira, Tá. pelo menos por mês, recorrência. Se ela quiser simplesmente dormir e não fazer nada, ela deve estar fazendo 30 mil pelo menos por mês Pelo menos. de comissão, de carteira. E quando ela decide ir para a rua trabalhar, ela deve dobrar isso aí, pelo menos, né, e aumentando com comissões. Mas assim, na época o processo foi esse. Eu decidi definir quantas pessoas eu iria precisar, quais pessoas e onde eu iria buscar essas pessoas, e peguei muito pessoas de indicação, então quem era muito bom, eu pegava pessoas do convívio ali, formar essas pessoas, mas, além disso, enquanto esse pratinho girava, eu tinha que girar outro. E aí, eu descobri que existia um general dentro da empresa, que ele era o diretor de relações institucionais. E eu fui na sala desse general conversar com ele, para entender exatamente o que ele fazia e como que ele conseguiria me ajudar a não vender de 1 para 1. Eu não sabia, até hoje eu falo dessa forma, mas na época eu não tinha essa noção. Porque a minha estratégia foi basicamente assim, não era só vender de 1 para 1, era eu conseguir vender de 1 para muitos com a minha equipe vendendo de 1 para 1. Então, eu já fazia o webinar sem saber o que era o webinar. Ele abriu uma parceria, já existia essa parceria, ela estava adormecida, e eu falei, eu quero esse parceiro. E ele abriu uma grande parceria no Exército, e aí ele falou, eu vou te ensinar a fazer palestras de educação financeira, planejamento financeiro para o Exército. Uau. Então, eu via ele fazendo, e lá estava eu, junto com alguns corretores meus. Ele não fazia o pitch, mas ele falava que a gente estava ali à disposição, e lá a gente conseguia abordar os militares e conseguir fechar várias propostas. Mas o mais interessante foi que depois eu já estava pronta para fazer essas palestras, e depois eu treinei pessoas da minha equipe para fazer essas palestras. Então, enquanto fazia só para o Brasil, então a gente começou a ir para o Piauí, para Minas, para Rio de Janeiro, para São Paulo, para Brasília, fazendo essas palestras dentro do Exército. E uau, olha que interessante. Enquanto o pessoal vendia 1 para 1, você fazia 1 para muitos para conseguir. Só que era interessante porque esse era um canal, era uma das parcerias. Então a gente fechou parceria, trabalhou com a parceria da OAB, trabalhou com parcerias de dentistas e trabalhou com parceria de indicação, trabalhava com clientes mais private, mais premium. Então, eu consegui dividir a equipe. Não eram os 12 trabalhando uma única fonte. Eu consegui colocar ali 3, 4 aqui, uma determinada fonte, 2 aqui em outra fonte, e fui fazendo uma divisão para eu não apostar em um único lugar, entendeu? Palestra também era o que você mais focava, então? No meu caso, sim. Então, o que eu fazia? Eu conseguia ir em alguns clientes mais high ticket, com alguns closers no dia a dia. Normalmente, eu separava a minha semana, 5 dias ali, um dia era 100% voltado para questões administrativas. Então, na segunda-feira, todos os dias, a gente se encontrava dentro da sucursal, né, no escritório, para fazer laboratório de vendas, roleplay, né? Legal. Então a gente sempre fazia ali, iniciava o dia, startava o dia, a galera ali, mas na segunda-feira normalmente eu dava a linha de direcionamento, de comando para cada um, que cada um poderia fazer, como que seria a semana de cada um, e acompanhava de perto isso e resolvia todas as burocracias deles. Aí, normalmente, terça, quarta e quinta, eu estava na rua com eles, ou palestrando, ou acompanhando algum tipo de negociação, algum tipo de contrato corporativo, porque tinham contratos também que às vezes a gente fechava com grandes companhias, que eram contratos muito maiores, que demoravam um pouco mais essa negociação, mas eu ia também nesses contratos, e sexta-feira era o plantãozão mesmo, dentro da sucursal, ligando para fechamento e agendamento.
E aí a gente começou a pensar em diversas outras estratégias, de ao invés, por exemplo, do corretor ficar administrando a carteira dele, eu contratar alguém para poder administrar essas carteiras, fazer Legal. gestão, dar uma assistência ali para eles, que o tempo deles era muito mais precioso fazendo fechamento. E quando você acordava e dormia lendo essa mentalidade, as coisas surgiam, né? Porque você Surgiam, começava a pensar fora da caixa. surgiam. Deixa eu só fazer um parêntese da minha história. Eu tenho uma história assim também, tá? Eu não tive Legal. nenhuma dificuldade, né? Que nem você teve. Mas naquele momento que eu comecei a empreender, eu não tinha ajuda nada não tinha mesada, não tinha cartão, não tinha nada. Eu fui morar num apartamento que eu pagava 1.400, sobrava 600 para eu comer, né? E a gente começou uma empresa lá de aluguel de temporada e naquele momento, Ovan, eu lia muitas vezes, todos os meses, Os Segredos da Mente Milionária. Eu tinha 24 anos. Muito bom, muito bom. Só que eu coloquei na minha cabeça aquela história do pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno. Verdade. E eu falei assim, olha, eu vou ter 1.000 apartamentos nas Olimpíadas para alugar. Isso eu coloquei na minha cabeça. Só que quando a gente coloca uma meta dessa e a gente se compromete com essa meta, as coisas aparecem de certa maneira incrível. Porque, por exemplo, concorrente meu captava 3 imóveis por mês. Eu captava 60, 70, 80. Que diferença. Então, essa questão de se comprometer, depois que você se compromete, a estratégia vem. É isso mesmo. Né? E quando você não está comprometido com o objetivo, não vem. É verdade. Então, primeiro é o jogo interno, e ele se vai desdobrar, as coisas aparecem. Apareceu esse cara, esse general, apareceu essa estratégia, mas se você não está aberto, não vai aparecer. A estratégia estava lá. Exatamente. Tudo lá. Uma grande questão aqui também é que você se preparou 10 anos. 10 anos. Eu acho que foi muito isso e muita vontade de querer fazer, cara. A vontade é Sim. inegável, mas existia toda uma preparação de 10 anos, Existia também, com certeza. sabe? Existia um tempo de estudo, de capacitação, de Eu preparação. lia todos os O dias, jogo se naquela tornou- fase, todos os dias Por eu mais que lia. não foi fácil, obviamente, o jogo se tornou fácil. Porque você estava preparada para o jogo. Sim, Ele poderia ter sido muito difícil. sim. E Teve quando uma você chegou a ganhar naquela época? Desculpa me perguntar. Já falo, Tá, já falo isso. pode. Mas só para concluir esse raciocínio, foi interessante. Teve um. Me perdi, esqueci. Ah, desculpa, cara. Um jogo fácil. Do jogo fácil, cara, esqueci. Teve Eu uma vou parada. lembrar. Teve uma Vai parada. lembrar. Mas eu vou lembrar, vou responder essa e depois eu vou lembrar do que você estava falando. Mas teve um putz aqui agora. Vai surgir, vai surgir. Vai surgir. Aqui no podcast eu sempre pergunto o resultado. Quanto é que você fazia com aquele resultado todo de equipe Sabe pra o que você? era mais interessante? Porque o fixo, e aí vem o lance da galera que trabalha com vendas, né? Que, nossa, se não for com fixo alto, eu não venho e tal. Meu lance nunca foi sobre fixo. Então, eu acho que o meu fixo, eu devo ter isso na minha carteira hoje, eu não sei se passava de 2.500, cara. Eu nem me importava para aquilo. Fixo para mim era assim, tipo, entende? Era nada, eu não recebia praticamente nada. Ou o que eu recebia, eu não contava com aquele dinheiro para qualquer tipo de padrão de vida, o que for. Sim. Mas eu tinha comissões mensais ali em torno de 17, 23 mil. Eu lembro desses números. E eu tinha uma bonificação que eu lembro que foi assim, caraca, nossa, eu recebi 35 mil, estourada, tô rica! Tá. Isso na época, qual era a época? 2000 e... Vamos lá, eu tava com 25, 20... Ai, meu Deus, não, você tá me comprometendo. Ai, meu Deus do Mas céu. estou Não falei pra falando você. Estou falando de 2012, 2013. Era dinheiro. Era grana. 60, 70. Mas a comissão padrão, 17 mil, em média, 17, entre 17 e 22, 25 mil. E bonificações que eu recebia, acho normalmente 2 ou 3 vezes no ano, 35 mil. Ó, Então tinha alguns outros benefícios e tinha uma parada muito incrível que era, eu tinha um budget também, sempre para... Tinha vários benefícios, como, por exemplo, coisas bobas, mas que isso contava muito pra mim, que era, o gerente do mês tinha garagem, paga, então você não precisava pagar a garagem. Então, aquilo tudo eu começava a contabilizar. Sim. Então, pra mim, era questão de honra ser a gerente número 1 pra eu entrar lá e não ter que pagar. boa. Segundo. Aí tinha vários outros benefícios, mas eu tinha um budget que eu curtia muito, que era, a gerente do mês tinha lá, sei lá, 1.000, 2.000 reais,
para sair com o time e almoçar no restaurante que quisesse. Legal. E eu tinha muitas premiações. Eu ganhei viagens para Paris, com tudo pago, Uau. dinheiro. Eu lembro que uma dessas viagens para Paris, nessa viagem para Paris, eu ganhei R$ 10.000 em dinheiro para usar esse dinheiro lá também, somente com o que eu quisesse comprar, mas o restante era tudo pago. Mas assim, eu tinha esse tipo de bonificação. Então, eu vivia num padrão ali entre 15 e 25 mil Achei normal de comissão, fora o fixo que eu nem contabilizava e as bonificações. As bonificações. Muito bom. Falou um ponto importante da questão do fixo, né? Uhum. Vendedor- E ali eu era gerente comercial naquele momento, mas atuava diretamente na venda. Vendedor que liga para fixo, para mim é vendedor ruim. É muito Ponto. caro. É ruim. É Porque ruim. esses dias deu uma polêmica lá e teve um quebra-pau no meu. Foi engraçado quebra-pau no Rios lá. Que eu falei: botar fixo alto para vendedor é a mesma coisa que você botar uma raposa para cuidar da galinha. Muito bom. Acabou. É verdade, O vendedor concordo. não tem que se garantir no fixo. Concordo. O vendedor tem que se garantir na comissão. É O isso. vendedor bom não tá nem aí pro Tá fixo. nem Isso aí. é uma segurança. Mas ele fala assim: meu, eu vou fazer dinheiro vendendo. Agora, quando você bota o vendedor fixo alto, ele acomoda. Porque ele Acomoda. soma ali 5K de fixo, mais 5K de comissão, 10 mil. Eu vivo. É isso. Entendeu? Então, vendedor, botar fixo alto para vendedor é igual botar raposa para cuidar das galinheiras. A raposa vai comer as galinhas. É isso mesmo. E isso foi tão forte para mim, porque as pessoas que vieram trabalhar comigo, parte delas eram endividadas. E eu coloquei na minha cabeça, eu escrevi um livro sobre detox financeiro, sobre eliminar dívidas, construir riqueza, na época, com foco muito nas pessoas que eu treinava, que eu gerenciava, minha equipe mesmo, né? E elas chegavam endividadas e dentro de um determinado período elas se tornavam investidoras. Por conta dessa mentalidade, porque não tinha a ver com o fixo, mas o fixo ela poderia construir. Ela conseguiria construir o fixo para gerar essa segurança que ela tanto quer, que ela, mesmo com um fixo de 2 mil, 3 mil, 5 mil, sei lá quanto, ela nunca iria conseguir, porque ela come o fixo. Quem tem o fixo grande não é porque vai plantar aquela semente para frutificar e gerar riqueza. Quem tem um fixo grande, gasta, Ela vive a vida. vive com aquilo, vive de fixo. Isso é uma M. Exatamente, exatamente. Lembrou o que era? Ainda não. Ainda não, Agora, pô, se eu não lembrar, peguei um eu insight, não peguei sei um o quê. corte Não, da. mas tranquilo, ó, qualquer coisa eu faço um adendo depois. Pois é, a gente edita. Vai lá em Orlando, né? Coloca um chroma aqui e vai resolver. Mano, que legal, cara. Queria já ir pra dar um pulo agora pra Praia da História, que depois você conheceu o Fábio Soares, que gravou com a gente, mas tá aqui também, né? Talvez você não consiga ver, mas a gente tá vendo ele. E aí você hoje trabalha muito num nicho que é digital. Pra mim, eu acho que é um nicho pequeno em relação a tudo que tem. Por que você gostou mais desse nicho, tendo trabalhado com seguro? Legal. Foi por causa do Fábio ou foi até por outro motivo? Mas assim, é muito interessante porque realmente eu recebo muitas demandas que não são do digital e eu decidi, pelo menos durante uma janela específica de tempo, não sei quanto tempo ainda, atender realmente só quem está no digital nesse momento, com esse foco de ajudá-los, porque a maioria das pessoas que estão no digital, elas não vieram desse mundo corporativo. É como se elas tivessem surgido. Sim, elas surgiram mesmo. Elas surgiram. Cabeça de empreendedor. É isso, exatamente. E aí, é como se fosse uma causa, sabe, Vini? Eu sei que existe um mercado muito grande, isso pode parecer assim, isso, pode parecer poliana, mas nesse momento eu estou muito focada nisso. Primeiro, eu conheci o Fábio, e quando eu conheci o Fábio, foi a junção, o casamento perfeito, né, do marketing das vendas. Ele captou o lead e eu converti, né, no processo todo, mas depois... Na verdade, você e ele foi ao contrário, você captou ele e ele Fiz a captação, né, ele finalizou a venda, né? Ele foi praticar vendas. Há discussões. E eu fui praticar marketing, né? Vocês fizeram uma troca ali no Prospect. Depende de quem conta a história. Não sei o que ia falar, Yuri. Depende de quem conta a história. Mas eu estou muito voltada, Vini, para essa parte do digital, muito por uma questão de causa mesmo, porque as pessoas dentro do digital hoje, elas ainda são muito leigas desse nosso universo. Nós que vivemos no mundo corporativo,
são muito poucas as pessoas que estão no digital que viveram esse mundo corporativo e que conseguem alcançar esse poder que tem a junção do mundo das vendas nesse universo corporativo com o poder da junção do marketing digital. Elas não é tanto que imagine, há tão pouco tempo as pessoas vendiam para 1% da lista e jogavam 99% dos leads no lixo. É como se fosse exatamente isso aqui, elas vendiam para e o restante estava no lixo. Imagine, não vendiam para esses aqui. Então, cara, para mim, eu lembro do Fábio falando, assim, o Fábio fala muito isso, chega de vender para 1% da lista, né? Para mim, isso começou a bater tão forte em mim, e eu comecei a ver que tinha um mercado muito grande. Eu estou literalmente muito nichado, bem específico aqui, mas eu quero formar as pessoas com essa nova mentalidade, sabe? Que não é porque você está no digital que você não pode ter uma estrutura comercial. Eu lembro muito da história do Yuri, quando ele falou que perdeu a conta, que ele simplesmente, a conta no Instagram, que ele viu, perdeu a conta e foi dormir. Por quê? Porque tinha um comercial, porque tinha estrutura de negócio, de empresas. Vocês são prova viva disso. Só que, cara, a maioria desses caras, quando perdem a conta, eles entram em desespero, eles entram em pânico, porque é como se a conta fosse o negócio. E aí, olha, profundo isso, né? Realmente, pior que é. É isso. É como se fosse muitas vezes, né? Como se fosse exatamente, na maioria das vezes. O cara não, o cara é como se ele estivesse vivendo de aluguel. Exatamente. Ele tá pagando aluguel ali. E aí ele não tem, cara, às vezes essa visão, essa construção. E aí eu vejo que, por outro lado, existe um mercado incrível, corporativo, gigante, que também necessita do digital. Total. Necessita dos insights, da forma que o digital vende, da forma que o digital estrutura equipes comerciais, da forma que o digital consegue captar leads. Então, existe uma demanda gigante para os dois. Eu tô nessa, entendeu? Isso aí é legal você falar, porque uma das coisas que faz a gente ganhar muito no processo de vendas, quando a gente pega a economia real, é justamente ter esse braço digital. É isso. É justamente saber, porque por mais que nós sejamos um programa de comercial, nós temos um braço de funis. Exatamente então, isso. Então a pessoa, ela entra, a gente consegue ajudar ela a implementar funil, para passar um plug and play, um funil pronto. Muito bom. Então isso faz com que, tipo, hoje a gente tem lá no programa escritório de advocacia, contabilidade, clínica médica, clínica de cirurgia plástica, pós-graduação médica. Pós-graduação geral, instituição de ensino, energia solar, né? Energia solar. Uau. Ou seja, eles são... É uma necessidade, é verdade. Nada de funil de vendas. E também a gente tem um outro lado, que é a galera digital que não sabe nada de vendas e que muitos não querem. Você falou, até muito tempo atrás a galera vendia para 1% da lista. Algumas pessoas continuam Continuam. Isso, né? Olha que interessante, Yuri. A gente fez um podcast com o Breno, ele vende curso, tá? Uhum. Mas ele vende com webinário e ele coloca 2 milhões por mês em tráfego, 2,5 milhões por mês para vender 5,5. E ele faz 3 mil anúncios aí por mês. E eu falei, Breno, cara, se você pegar qualquer negócio físico e pegar essa máquina que você sabe fazer, eu falei para ele, seguro, consórcio, falei até de lote, fração imobiliária, que é o que eu vendo também. Cara, você entra em qualquer indústria e faz um negócio multimilionário. E ele ficou assim, cara, espantado. Mas ele recebeu um insight aqui. Ele ficou, cara, me dá essas dicas. Aí depois do podcast ele tava querendo isso. Ou seja, o pessoal da economia real, a gente tem até um cara de consórcio que entrou agora que faz uns 3 milhões de reais por mês, né? E o cara zero do digital. Agora, se esse cara com essa máquina do digital, se entra nessa parada, e ele é cliente nosso e tiver assessorado com... Cara, ele entra em qualquer mercado e destrói. Foi um pouco de... Quando eu entrei no marketing digital, eu não fiz nenhum venda de curso até 2023. Eu usei as mesmas estratégias de lançamento webinário para vender fração imobiliária. E todo mundo que eu falava, só que todo você mundo não na sala... vendia para 1% da lista. Não, vendia para mais um pouquinho. Justamente porque você tinha a força das vendas. Eu tinha SDR Closer desde 2019, para você ter ideia. É isso. E aí, mas todo mundo que eu convivia na sala de marketing digital, todo mundo vendia curso. Eu ficava assim, pô, por quê? Porque eu não posso vender seguro, porque eu não posso vender clínica médica. Sim. E agora, por exemplo, a gente tem um cliente que é advogado.
ele tava fazendo 350 mil. Ajustou o funil, tá fazendo 1.280.000. Advogado, Uau. no mês. Sabe? Então, vendas não exclusivamente ajuste. do real, entre aspas, exatamente, com ajuste e tudo. E marketing digital não é exclusivamente para É isso. vender produto digital. É Eu sou exatamente isso. apaixonado por vendas Perfeito. por 2 motivos. Não, por 3. Primeiro, porque eu acredito que vender é um ódio de amor. É, você sempre fala isso. Segundo, que eu acredito que quem sabe vender não morre duro e nem pobre. Real. Bom, se tá precisando de dinheiro, vai vender e pode Ponto. você. E terceiro, esqueci. É rapó. Bom, pra não ficar mal, Os dois esqueceram aqui os insights Não, valiosos. lembrei. Terceiro, que aí é mais voltado pro comercial, né? Um ajuste fino na intensidade certa, na direção certa, gera milhões de caixa da pessoa, dependendo do nível de escala que ela tem. Comercial, a pessoa faz a gente recuperar o geração. É, muito rápido, né? O dinheiro que ela investe, ela recupera muito. Cara, a gente fez um treinamento de indicação. Sorteio é feito assim. É feito treinamento agora de pregão, tá? É isso, eu curti Pregão também. final Nossa, do mês. Guerra. muito legal. Só que tem um processo, assim, tem, cara, como a gente vai fazer, o que a gente vai falar. Aí jogou a gente no meio os sócios no meio de um Zoom, né? Pra gente fazer Zoom com quem tá indeciso, sabe? Agora a gente fez um pregão forte, agora o pessoal tá até meia-noite, não sei o que, e deu um baita resultado no final do mês, nessa estratégia de pregão. Claro que teve a ajuda do desafio, mas foi um empilhamento de estratégia. É, exatamente. E aí um pregão assim, cara, fez em 3 dias, sei lá, quando fez muito dinheiro. 3. E aí, então estratégia, você tem tudo aquilo, que nem a estratégia que você bolou, cara, não precisa de recurso, eu preciso de vontade de estratégia, comercial desse poder. É isso aí. É um poder que você tem nas mãos rápido. E assim, eu não sei como que vocês veem isso, inclusive, mas eu vejo as pessoas com muito medo. Não sei se as pessoas que chegam aqui com muito medo de implementar o comercial e Eu tenho uma teoria. fala. Qual é? Principalmente a galera do marketing. A galera faixa preta no marketing e faixa branca no comercial. Eles têm aqui, isso eu sei e isso eu não sei. Aham, O ser humano, ele ama o que ele conhece, o que ele sabe. E ele odeia o desconhecido, que é o que ele não conhece. sim, Porque o que ele ama, o que ele sabe fazer, está no controle dele. sim. Mas O Zona que de ele não conforto. sabe fazer, não está no controle dele. E o empresário, ele gosta de ter as coisas no controle dele. Sim. Tudo que está fora do controle é custa. E aí ele fala assim, pô, eu sei muito de marketing, eu não sei nada de comercial. Cara, Sim. isso aqui dá muito trabalho. Isso aqui não funciona. Isso aqui não dá certo. Sim, Isso aqui não rola. Mas o único motivo é ele tá dizendo, eu não sei, eu sou incompetente, eu tenho medo de dar ruim. sim, Mas o marketing eu conheço, eu domino. Se der uma merda, eu sei como resgatar um pouquinho. sim. Então, cara, Só ainda que eu esteja aumentando meu investimento e mantendo meu faturamento, eu conheço isso aqui. Sim, só que o detalhe é que ele não lembra que quando ele começou lá no digital, Exato. ele não conhecia, normal, era né? novo. Só que aí eu acho que ele chegou num momento que aquilo se tornou extremamente cômodo ali. Como? Não faz Ele sentido. sabe, assim, tá bom. Vamos lá, a margem é alta. Tá bom, mas Sim. ficando pior. Exatamente. Tá. Quanto Mas grande o player tá risco é tomando? muito alto. O risco é muito alto. Na cabeça dele hoje, o risco dele implementar e dar errado é maior do que ele dar errado no marketing. Tá, mas parece que ele tá indo ladeira abaixo, assim, ele tá morrendo aos poucos pra não tomar uma ação. Mas tá aos poucos e a margem tá alta ainda. Tá não, pra muita gente não tá não. Teoricamente ainda é. Se a gente olhar o mercado convencional, a margem tá alta, cara. Se a gente olhar... Não tá flores pra todo Não tá mundo. flores, mas assim, é uma margem que dá pro cara se dar o luxo de... Sabe o colega que a gente tem em comum? Que antes fazia milhões, ano passado, esse ano tá tomando prejuízo? É um colega em comum. Não vou falar nomes. Não vou falar nomes. Não, não sei ler lábio, não sei ler lábio. Não sei ler Depois lábio. você descobre. Então, cara, não. No off a gente fofoca. E aí é aquela coisa que eu falei. Antes era luxo, agora é necessidade. Porque um cara que dos múltiplos dígitos, hoje em dia, para ter lucratividade, não tá tendo. Eu concordo total. Porque às vezes vem muito faturamento, mas o lucro tá lá embaixo. Exatamente. Isso aí que você falou, exatamente, métrica de vaidade. Você falou que antigamente era luxo, mas agora é necessidade, é real.
Cara, é a mensagem que a gente pode deixar para as pessoas. Comece rápido. Tu não tem opção. Comece Comece rápido. rápido. Não tem opção. É agora. E agora é. Cara, imagine. Exatamente. O que está acontecendo em 2022, quando o Fábio começou a vir para o Brasil, ele falou: o meu foco vai ser, de fato, levantar a bola dos funis, né? Dos funis de marketing e depois levantar a bola das vendas. Ele tem mais 3 bolas ainda para levantar. A gente está começando a levantar a terceira, a quarta e a quinta. O que é essa levantada de bola? Cara, você levantou a bola. A partir do momento que alguém vem e levanta uma bola, principalmente no mercado, em um mercado grande, inclusive como o nosso, que aparentemente não é grande, mas ele cada vez mais vai se tornar grande, porque as empresas, mesmo convencionais, elas têm a necessidade do marketing digital, elas, principalmente depois da pandemia, né, teve mais essa necessidade. Então, quando vem uma levantada de bola, o que tem que acontecer? Tem que vir alguém lá, tem que surfar essa onda, as pessoas têm que vir e surfar, tem que vir e pegar. Então, existe uma onda que, assim como lá em 2011, 12, 13, veio a onda do marketing digital, que era até então conhecido como marketing digital no Brasil, e muitas pessoas surfaram essa onda, se tornaram milionárias, multimilionárias, muitas delas moram fora do país, conseguiram absorver, entenderam que poderiam estruturar um negócio a partir disso, estruturaram seus negócios e conseguiram se sustentar no mercado. Muitas dessas pessoas que começaram nessa mesma época caíram, desabaram, porque não entenderam que existia uma sequência, não era só aquilo, existia uma sequência. Agora, veio uma segunda onda desde 2022 para cá, e as pessoas conseguirem agarrar essa onda, surfar essa onda e conseguir implementar, ter essa visão de presente que não é mais de futuro e conseguir implementar, tanto fazer essa união poderosa do marketing digital com as vendas, elas vão ter seus negócios estruturados por muitos anos para frente. Total. Podem ter certeza, vão ter uma sustentabilidade, sejam negócios convencionais ou negócios digitais. É o que eu consigo enxergar. Por quê? Porque isso é o mercado americano. E tudo que acontece no Brasil hoje começa lá primeiro. Cara, Aqui é Sempre. uma tendência. Sempre. Política é tudo, né? Tudo, não tem jeito, é tudo, tudo. Tu vê até É na muito. política, Trump perdeu, Bolsonaro perdeu, invasão no Capitólio em setembro. Não, é muito incrível. Tudo igual, velho. É pouco tempo. Imagina tipo o Congresso, imagina aqui também. A gente que tá lá e consegue ver as pessoas que estão aqui que conseguiram entender o que está acontecendo lá e modelaram aqui. Então, assim, estão modelando aqui, exatamente. Então tá tudo bem. Se existe um mercado, um país de primeiro mundo que sim, está à frente do nosso país, que ainda não é um país de primeiro mundo, e está conseguindo ser um espelho e uma referência para a gente. E hoje nós temos uma facilidade muito maior de ter acesso. Não estou falando porque eu moro lá, o Fábio mora lá, não somente isso. Hoje, pessoas que não moram lá têm acesso, seja através dos cursos online, seja através de um evento, seja através de um livro, do que for. Hoje está muito mais acessível do que já foi anteriormente. Então, por que não modelar? Então, se a gente olha para o mercado convencional americano, utilizando da força e do poder do marketing digital, e olha para o mercado digital, utilizando da força e do poder das vendas, por que não modelar? Desculpa, é burrice não modelar, né? Então, eu acredito que o que nós, eu acredito, estamos fazendo hoje, entregando essa oportunidade para as pessoas de conseguir ter um passo a passo, ter uma metodologia, implementar, executar, é a visão não somente de hoje, mas a visão dos próximos 10 anos. Cara, surreal isso. Próximos 10 anos, total. 10 anos. Chega pra gente e pergunta assim, cara, o que a Pulseus fez para faturar 10 milhões em um mês, um ano e 15 dias? Cara, o que vocês fizeram de extraordinário? Cara, o que vocês fizeram de diferente? Qual foi o hack? Qual foi o atalho? Eu falo assim, feijão com arroz bem feito. É isso aí. A gente fez feijão com arroz, a gente não inventou nada. É feijão com arroz. Consegue lead? Agenda lead. Fecha lead. Consegue lead? A sequência, o passo a passo. Fecha lead. Consegue lead? Agenda lead. Fecha lead. Aí vou. Agenda lead. Consegue lead? Aí. Vamos mudar? Vamos. Consegue 2 leads? Fecha 2, fecha 4, porque tem a indicação. Isso aí, Não tem feijão com arroz. E, cara, todo mês tá pingando. Todo mês tá lindo. Equipe crescendo, faturamento crescendo, todo mês ali, ó.
com feijão com arroz, sem aventura, sem aquele desespero. Isso Meu Deus. Ai, se der merda no lançamento, eu vou quebrar, não vou. Não vou. Sem Ainda nós. que o mês não for bom, eu pego meu telefone aqui e começo a prospectar igual um psicopata. Agendo o É lead isso aí. e fecho o lead. Essa é a parada, sabe? Isso. E a galera quer inventar. Muitos estão entendendo Simples. já. Muitos estão entendendo o movimento. E já começaram a entender. Cara, mas poucos não vão entender. E eles vão ficar pulando de mentoria em mentoria É isso aí, de marketing galho em galho. para aprender a aumentar Achar a conversão bala de em prata, né? Que 1%, fala. A bala A prata. bala de em prata. 1% do coisa. Aí você vai nas palestras de marketing, é a mesma É coisa. a mesma Com coisa. outro nome. É a mesma coisa. O meu método só muda o nome, sabe? Então, assim, quando a galera entender, cara, sou faixa preta em marketing, mas eu não preciso ser nem faixa preta em comercial, mas eu vou ser um faixa roxa. E eu vou contratar um É isso head. aí. E É eu, isso aí. sabe, eu entendendo da operação, porque eu falo muito também. Você não precisa saber tudo de comercial, se você é um expert. Mas você pelo menos tem que saber a ponto de não ser enganado É isso aí. pelo seu head. Ter uma ideia. Aí eu, às vezes, faz uma call e a pessoa, pô, Yuri, tive uma call que eu não aguentei, não. A pessoa virou pra mim e falou assim, pô, Yuri, eu não tenho tempo pra aprender isso. Nossa. Aí eu falei assim, Nossa, você gravou essa, né? não Tem que- gravei. Essa aí dá pra viralizar. Aí eu falei, virei pra ele, Muito eu bom. virei a cabeça e eu falei assim, entendo. Então, amigo, talvez daqui a um ano eu não te veja no mercado. Ele olhou pra mim e falou assim, como assim? Falei, pois é. Se você não entende, não tem tempo para aprender sobre comercial, você não tem tempo para aprender sobre negócio. Porque qualquer negócio que se preze tem comercial. Simples. Simples assim. Simples. E aí eu virei para ele e falei, um grande bilionário do Brasil, chamado Flávio Augusto, ele fala, o mais importante da tua empresa é vendas. Então, meu cara, se Você tá tem falando- tempo pra não. Ou aprender o cara sobre tá bilionário já, né? isso, a pessoa tem um Talvez. olho desse tamanho, Eu imagino. Ou ele tá bilionário, ou realmente ele não tá entendendo o que é um não negócio. entendeu, Né? não tá. Ah, sem venda o negócio não existe. Tá livre. É. Não tá. Tá com faturamento em quebra livre. Mas é aquela arrogância, Sim. sabe? Ah, eu já fiz muito dinheiro, por que que eu vou aprender de novo? Seríssimo isso, Cara, que pena. passado, glória do passado, não quer É dizer verdade. Quem vive. resultado no Eu tinha uma presente. chefe, uma grande líder, né, comercial, que ela falava: quem vive de passado é museu. Então, bora buscar a próxima medalha. Cara, Exatamente. tô satisfeito. Satisfeitíssimo. Que legal. Podcast, vamos. Tu Que lembrou? Vamos? legal. Ainda não, amigo. Eu vou ter que gravar de Orlando. Deixa eu amigo. fazer a Eu chamada tô em final. Orlando e eu gravo. Ah, E é. aí a gente A gente fica monta. vendo. Com inteligência artificial. Qual era o assunto que estávamos falando? Não lembro. Depois eu volto, assisto e aí Ele eu coloca uma lembro. inteligência artificial, vai falar igualzinho você. Ele Pronto, vai falar uma coisa e depois eu quero fazer uma pergunta pra Tá. ele. perfeito. Pessoal, se você gostou desse podcast, dá Full System, se inscreve no canal, curte, acompanha os outros. Você que é empresário, deseja que a gente olhe o seu setor comercial e dessa observação conseguir traçar para você estratégias e gargalos que você está sofrendo no seu negócio, aperta agora em Saiba Mais, fala com a nossa equipe, faz o formulário que a gente pode vir a te atender e te ajudar, tá bem? Eu queria pedir para a Vanessa, ela dar o seu último insight, a sua mensagem para você. Faço, deixo com certeza. Fica à vontade. Realmente com uma já. Vai, manda Vanessa, aí, essa aqui manda é a aí. tua câmera. Uau, Essa aqui. tá ótimo. Tem gente que tá ali do outro lado que tá desesperado, Uau. que tá sem esperança, que tá sem perspectiva, que tá pensando em desistir, que muitas vezes tá mesmo. pensando em se matar. É Que verdade. tá em depressão numa Concordo. cama, que tá ansioso, que tá com burnout. Cara, que tá ferrado. O que que você falaria pra essa pessoa? Uma coisa que tá gritando na sua alma, Sim. tá? Tá gritando no seu peito de falar pra quem tá ali te assistindo. Perfeito. Isso é muito forte, porque essa é uma realidade. Então, primeiro, não importa onde você está nesse momento, o que você está passando, onde você está morando, talvez o desespero que você esteja vivendo por medo de perder. Muitas vezes não é nem pelo que já conquistou, ainda vai conquistar, mas é medo de perder, ao invés de olhar para o futuro. O que eu posso te dizer é, primeiro, tenha esperança. Eu acredito que essa é uma das palavras que mais me moveu até aqui. Então, nem sempre
o teu desespero é porque você não tem algo aí, não tem recursos, não tem dinheiro. Muitas vezes esses recursos estão aí ao teu alcance, mas é porque muitas vezes tem algum vazio que você ainda não encontrou aquilo que de fato é o teu propósito, é aquilo que vai te preencher, é aquilo que de fato é a causa pelo qual você veio ao mundo. Então não é simplesmente sobre ter, não é simplesmente sobre acumular, não é simplesmente sobre ter a riqueza física, a riqueza material. É muito mais profundo isso. Então eu quero que você olhe para dentro de si agora, encontre essa esperança e desperte o gigante interior que existe em você. E antes de tudo se materializar e de você viver até mesmo a tão sonhada felicidade, que é o que todos nós buscamos, existe essa força e esse poder dentro de você, que está aí e é o teu maior recurso da vida. Então, aproveite isso, utilize isso, olhe para tudo aquilo que já está aí, porque já existe e eu tenho certeza que quando você valorizar toda essa potência, todos os teus sonhos, aquilo que você busca, aquilo que você quer conquistar, seja no teu negócio, para tua família, para tua área pessoal, para tua saúde, para teu estilo de vida, isso vai te encontrar. Uau! Uau. Uau! Mas antes de mais nada, assim, de tudo, de encerrar, eu quero muito agradecer vocês. Eu quero que vocês saibam que vocês hoje, para mim, não são somente colegas de negócio, mas são grandes amigos, são grandes parceiros e eu me sinto muito feliz em poder conviver com vocês. Poder fazer parte do nosso ecossistema de amizade. Eu acredito que isso é o que faz a diferença. E me veio uma imagem muito legal aqui, porque antes, o seu Carlos Wizard e o Flávio Augusto, eles eram concorrentes. E hoje eles são sócios, grandes parceiros. Eu via isso, sabe? Eu consegui enxergar isso neles, por serem pessoas tão competentes, tão boas, coração tão bons. E eu sou muito feliz em ter amigos, colegas, parceiros, na minha convivência como vocês. Legal. E eu posso citar o Matuta? Pode. Vocês, pulseios. Tá certo. Obrigado, Vanessa. Muito obrigado a você, ao Fábio. Vocês são os queridos e estão no nosso coração. Obrigada. Um abraço para você que está em casa. Curte, compartilha, comenta aí. Tchau, tchau. Até a próxima.